Então, vamos iniciar. Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez, oficialmente, ao professor Gabriel por essa disponibilidade. O Gabriel é uma pessoa assim, que a gente sabe que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E, além disso, tem 4 filhos maravilhosos, né? E eu não sei como é que ele consegue, que hoje a Rafaela quase não dormiu, já estava desesperada pra gente com 4, como é que ele consegue? Mas eu não consigo, não. A Andréia é uma guerreira, eu penso todos os dias Ela dela. consegue. Então, eu queria agradecer, porque desde que o primeiro contato, o Gabriel sempre foi uma pessoa super disponível, aceitou participar desse momento com a gente aqui, que é um momento que a gente tem de muita troca e muito enriquecedor. Então, ter uma pessoa como você aqui, para a gente é uma honra, um privilégio. Então, muito obrigada de verdade. Vou fazer as formalidades, então vou apresentar o professor Gabriel. O professor Gabriel Tiripolitano, ele é especialista em odontopediatria pela USP, mestre em odontopediatria pela São Leopoldo Mandic, doutor em ciências médicas pela FCM da Unicamp, fez o MBA executivo em gestão empresarial pela Getúlio Vargas, né? E é professor titular da disciplina de odontopediatria da Faculdade de Odontologia da São Leopoldo Mandic, e é um odontopediatra atuante na Napolitano Odontopediatria e Ortodontia e no Ateliê Kids, lá em São Paulo. Então, ele se divide entre Campinas, São Paulo e agora Rio de Janeiro aqui com a gente hoje um pouquinho, né? Então, além disso, ele é mágico e pai. Deixa eu anotar aqui, Fábio, para não esquecer. Fábio, Caio, o outro é o... O outro é Tô brincando. Os aniversários já é demais, mas os nomes eu sei. O Felipe e a Isabela, se eu não me engano. E a Isabela é a coisa mais linda, que é pertinho da Rafa. Ah, ela é uma delícia. Nossa. Agora, então eu queria, assim, acho importante que a gente aproveite muito hoje o professor Gabriel. Ele tem uma larga experiência clínica. A ideia é que a gente consiga mostrar para vocês que no SUS a gente também consegue fazer algumas coisas, né? E mostrar isso, que às vezes nem sempre fazer mais cirurgia significa que está fazendo melhor para o nosso paciente, né? Então, eu falei para ele que quando eu vi a live dele com o professor Fausto, que vai estar aqui também agora em outubro, sobre tratamento, né? Especialmente o teste da linguinha, que é um assunto que estava em discussão naquele momento fortemente, eu falei assim, a gente tem que trazer para cá para a gente poder conversar sobre isso, o pessoal ouvir, né? Porque às vezes no SUS você tem uma meta muito grande, a gente fica naquele desespero de tentar ajudar, resolver, às vezes a gente acaba talvez fazendo mais procedimentos do que a gente precisaria. Então a ideia é que a gente possa discutir bastante isso. Vamos aproveitar bastante o professor Gabriel, que eu tenho certeza que é uma manhã muito produtiva. Obrigada, Gabriel. Pode começar. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Eu que agradeço. Deixa eu compartilhar aqui, daí eu já vou falando tudo. Me fale se... Peraí. Tá compartilhado, né? Tá começando agora. Vou colocar no modo apresentação. Você me fala se tá legal. Se bem que eu tô aqui no celular também. Perfeito. Acho que legal. Se você quiser ocultar essa barrinha, fica melhor ainda. Vou ocultar, senão atrapalha. Boa. Então, eu queria agradecer a professora Fernanda, na verdade, pelo convite. Eu fiquei extremamente honrado. Eu sou muito seguidor de todos os colegas da disciplina da professora Fernanda, da UERJ. Eu já tive também junto com a professora Laura fazendo uma live nessa fase. Eu gosto muito de seguir pessoas que são competentes na área. Nossa jornada também aqui no FRJ. Exato, exatamente. Eu fico muito, muito honrado e de aprender, e na verdade eu digo que uma coisa que eu tenho certeza, uma das poucas coisas que eu tenho certeza é que eu não tenho certeza das coisas, ou que eu não sei as coisas, porque eu acho que é o primeiro passo para a gente conseguir aprender e crescer na profissão. E é um problema que quanto mais você sabe, mais você percebe que você não sabe, e isso dá até vontade às vezes de não estudar, né? Tô brincando, mas é uma verdade, porque é tão complexo, né? Quando você começa a estudar sobre um assunto e você fala, Jesus amado, né? E, enquanto clínico que eu sou, e na verdade muitos aqui também, nós sabemos como a odontopediatria é ampla, né? A odontopediatria é uma clínica integrada, uma clínica geral, e é muito difícil a gente estar atualizado em tudo, em todos os momentos. Então, e eu queria também agradecer a professora Fernanda pela oportunidade, porque quando ela me falou desse tema, eu falei, olha, eu conversei com o professor Fausto sobre o Choosing Wisely, que eu vou falar um pouquinho aqui, e citei algumas coisas de cirurgia. Eu falei, nossa, eu pensei comigo, eu não tenho uma aula montada disso, né, apesar de ter um curso de cirurgia aqui em Campinas, é o único curso, na verdade, que eu coordeno mesmo na prática
curso de cirurgia e odontopediatria, vai começar sexta-feira agora, inclusive, eu não tenho uma aula disso, mas eu sei de um monte de coisa, e eu falei assim, eu vou compilar os casos meus do consultório, e vou dar conta de montar essa aula. E eu acho que ficou bem legal, porque sabe quando você precisa caçar os pacientes? Sorte que eu guardo muito bem os pacientes com os nomes das alterações, do que eu quero, e aí eu fui caçando e jogando. Eu acho que ficou bem legal, porque tem muita coisa mesmo para a gente discutir a esse respeito. Então, o que eu coloquei aqui é uma sequência que a gente vai seguir, óbvio, dentro do tempo que a gente tem, para que a gente converse um pouco sobre isso, né? O que seria essa ideia de menos é mais, quais seriam as dificuldades que os clínicos têm, o que seria o Choosing Wisely, que não é o que eu vou falar. Eu tenho uma aula sobre isso gravada no YouTube, depois eu vou mostrar para vocês poderem assistir, e quais procedimentos cirúrgicos em odontopediatria que gerariam dúvidas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre várias coisas, e obviamente lembrando que a gente vai sempre ter que ficar, ou tentar ficar, na famosa tríade da medicina, odontologia ou da odontopediatria, baseada em evidências, né? Lembrando que baseada em evidência não é baseada somente em literatura. Aliás, eu adorei a frase que eu ouvi outro dia, eu não lembro se foi da professora Ana Paula, ou de algumas de vocês, das colegas da Crescer Sorrindo, que comentaram que referência não é evidência, né? Porque esse é um grande problema, né? A melhor evidência científica seria muito simples se você pudesse buscar no PubMed, achar o artigo, ler e achar que aquela é a melhor evidência, né? Então, ela é difícil, porque hoje as evidências existem, mas várias referências não são evidências, e ao contrário, atrapalham a gente na construção da evidência. E às vezes a gente tem dificuldade de conseguir interpretar o que é, né? Entender qual a melhor evidência, analisar o tipo de estudo e etc. Mas, lembrando, e esse assunto específico da cirurgia em odontopediatria, a gente vai precisar muito raciocinar em cima disso, porque se a gente depender da melhor evidência científica para um monte de coisa que eu vou falar aqui, a gente vai ter muito problema. Da melhor ou da maior, vamos dizer, ou da maior com qualidade, de estudos clínicos randomizados, por exemplo, porque a gente praticamente não tem. Então, a gente vai usar muito um princípio da complacência, né, da medicina baseada em evidência, eu vou falar mais adiante, para que a gente possa usar algumas evidências indiretas. Então, a experiência clínica é algo que conta muito, e os valores dos pacientes também contam muito nessa situação, muito, muito. Por isso, é muito interessante a gente lembrar dessa tríade, é assim que a gente tem que trabalhar. Isso não tem a ver se é consultório, não tem a ver se é saúde pública, né? Eu digo que a experiência de saúde pública que eu tive foi há exatos 20 anos, quando eu trabalhei na prefeitura, 19 anos, 2001, 2002, eu fui contratado da prefeitura, e foi a que eu tive, e hoje eu tenho uma experiência, não de saúde pública de prefeitura, mas eu sou professor universitário, então, assim, meio período por semana, eu estou atendendo, vamos dizer, um público um pouco mais parecido com a saúde pública do que parecido com o meu dia a dia grosso de todos os outros dias, que é estar aqui em Campinas ou em São Paulo atuando no consultório. Então, são públicos um pouco diferentes, e eu me lembro exatamente uma vez que eu levei uma bronca quando eu trabalhei na prefeitura, que foi uma das coisas que me desmotivou um pouco, porque não tinha muita conversa onde eu trabalhava naquela época, mas eu era proibido, por exemplo, tirar radiografia, porque na unidade que eu atendia não tinha radiografia, tinha que mandar para outra unidade, só que isso enchia a unidade, e aí eu estava naquela fase, se eu não me engano, 2002, 2003, que eu estava entrando no mestrado, eu trabalhava na prefeitura ainda quando eu entrei no mestrado, e aí poxa, você quer seguir tudo bonitinho, né, você começa a aprender, e aí, não, assim, não tem jeito, você tem que resolver, na dúvida, mas eu quero ver o canal, não tem canal, você tem que extrair, né, e aí eu comecei a ficar um pouco descontente com isso. Então eu sei que às vezes há variações de padrão de forma de pensar e de atuar na saúde pública ou na saúde privada. Hoje a minha vivência é, como eu disse, quase que total na saúde privada, então entendam que o que eu vou falar, a gente tem que ter essa percepção da diferença, tá? A gente tem um outro problema, que é o pensamento científico, ele é muito amplo na odontopediatria, ele é muito complexo, ele é muito profundo, ele nunca vai chegar no clínico em sua amplitude, nunca, 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 né? Se a gente pegar o que a professora Fernanda ou qualquer professora pesquisa,
profundamente, entende do assunto, nunca um clínico que trabalha com isso vai saber com a mesma profundidade, isso é natural, isso a gente não pode ter uma hipocrisia, não pode achar, ou seja, sempre o pesquisador vai estar um passo à frente, o professor, principalmente quem pesquisa, vai estar um passo à frente do clínico, então ele gera as evidências, essa pesquisa gera as evidências, vai chegar no clínico, e mesmo assim, às vezes o clínico vai ter dificuldade de interpretação, e vai atuar de uma certa forma, mas tem outro lado. Por que que isso acontece? Justamente porque o pesquisador costuma ter uma linha de pesquisa e atuar numa linha de pesquisa, gerar fortes evidências, enquanto o clínico tem que atuar clinicamente em todas as linhas de pesquisa. Todas, né? Então eu digo que enquanto tem um paciente com 1 hora de cadeira, a gente tem que saber sobre a terapêutica, sobre a cardiologia, sobre a reabilitação, sobre o flúor, sobre o bruxismo, porque são todas as perguntas e, eventualmente, as necessidades daquele paciente. E nunca vai existir, eu tenho certeza disso, nunca vai existir um clínico que saiba em sua profundidade tudo de tudo. Aí é legal virem os guidelines, né? Aí é legal virem a história do Choosing Wisely, a história do menos é mais, algumas coisas que refinem mais para que o clínico consiga trabalhar. Só que vocês estão vendo nessa... E óbvio, gente, eu estou separando, as coisas não são separadas, assim, professor, pesquisador é uma coisa, clínico é outra, mas é só deixar uma coisa bem extrema para que a gente consiga raciocinar, né? Vamos pensar num pesquisador puro que não coloca a mão numa criança e num clínico puro que não estuda, ou que estuda um pouco, vamos dizer assim, tá? Então, o que existe são esses dois pontos aí, um ponto de interseção onde o clínico estuda, e ele consegue saber em bom nível de evidência algumas coisas, mas a gente tem, às vezes, umas condutas clínicas inadequadas mesmo assim, por alguns motivos, né? Por insegurança do clínico, de ter certeza que aquilo é aquilo mesmo. Na área da medicina é comum pressão de empresa, propaganda, ou de indústria farmacêutica, ou o profissional atua de uma forma defensiva frente aos pais. E tem o ponto 2, que o clínico não está sabendo o que o pesquisador está sabendo, né? Esse é um problema, é incompetência. E a incompetência, quando eu digo, não é mal. Eu sou incompetente, um monte de coisa, eu não tenho dúvidas, e quando chega um paciente que me demanda uma situação que eu sou incompetente, eu vou tentar me tornar competente, mas eu tenho que saber que eu sou incompetente naquilo. Porque eu chamo isso de delay científico, sempre vai existir, enquanto o pesquisador de alto nível está gerando evidência, o clínico vai saber daqui a pouco, se souber, né, em sua amplitude. Então a gente tem que tentar atacar esse delay científico que o clínico tem. Sempre vai existir, não tem como não existir, né? Porque não dá tempo de todo mundo fazer tudo, não dá tempo do clínico pesquisar, gerar evidência e clinicar o tempo inteiro, todos os dias no seu consultório, é impossível, tá? Isso que é o Choosing Wisely, que eu não vou ficar falando aqui de forma profunda, porque não é a proposta, mas é para vocês entenderem o raciocínio de onde vem esse menos é mais que a gente está falando aqui. O Choosing Wisely não é isso que eu vou falar, o Choosing Wisely, vamos chamar assim de uma organização, e tem um site, inclusive, então não é simples você falar que faz o Choosing Wisely, nada, tanto que não tem Choosing Wisely da odontopediatria, eu estava conversando sobre isso com a professora Cidinha, que eu acho muito legal a Boped encabeçar isso e tentar fazer, porque tem a da ADA, da Associação Dentária Americana, e vocês vão entender o que é isso, tá? E no nosso canal do YouTube, que é Politano Odontopediatria, aqui de Campinas, tem 2 vídeos, um para pacientes e um para profissionais. Esse de profissionais tem em torno de 1 hora, depois vocês puderem dar uma assistida, porque foi uma apresentação que eu fiz lá atrás também, uma das primeiras vezes que eu fiz, faz 3 meses, quando eu comecei a falar bastante sobre esse assunto, estudar um pouco mais a fundo. E o que seria isso? Seria, na verdade, uma espécie de tradução, eu digo, mais refinada que o guideline. Por exemplo, nós temos o Manual de Diretrizes da Associação Brasileira de Odontopediatria, lindo, demais, sensacional, tive a honra de participar, já li inteiro, fiz um guia de nível de evidência, tenho certeza que a grande maioria dos clínicos que lê não consegue diferenciar ou interpretar o nível de recomendação, o grau de evidência, a diferença entre essas duas coisas. Então, ainda assim, com nível de evidência, com grau de recomendação, ainda falta, às vezes, algumas coisas. E o Choosing Wise, ele veio um pouco para isso, para transformar em frases
algumas coisas, e sempre com a filosofia do menos é mais, né? E isso em todas as áreas, na verdade começou na área da medicina, e a odontologia é muito pobre ainda nisso, né? Então, são frases que dizem assim, o que eu não faço, mas deveria fazer, ou o que eu faço que eu não deveria saber, que eu não deveria fazer. E na prática, percebeu-se que quando eles chamaram especialistas ou sociedades ou associações de cada uma das áreas para fazer as frases não faça isso clínico, ou paciente, porque eles têm também a área para o paciente ver, paciente, exija isso ou fique ciente disso, perceberam que foi muito mais pro não faça, do que eu faço que eu não deveria saber, foi muito mais para esse lado, do que para o lado do o que eu não faço que eu deveria fazer. Ou seja, isso significa que estão sendo feitas mais condutas do que deveriam em muitos quesitos. Isso é muito simples de entender, e na área médica também. Então, assim, solicitação de exames, rastreamentos, prescrições medicamentosas, terapias, condutas clínicas, condutas de orientações e etc., em todos os âmbitos. Na odontopediatria não é diferente, né? Eu, como clínico, luto muito por isso, sou extremamente aberto com os pacientes, quero que meus pacientes venham o mínimo possível no consultório, precisem o mínimo possível de terapias, precisem o mínimo possível de aplicação de flúor, precisem o mínimo possível de selante e etc., óbvio que não sou eu que vou escolher às vezes, porque vai depender do risco, que não é não sou eu que vou decidir, mas o que eu converso abertamente no meu escritório com os pacientes é que eu quero fazer o mínimo possível na boca deles, porque eu sei que a minha atuação é bem limitada, principalmente do ponto de vista preventivo, certo? Então é isso daí, né? A questão do uso excessivo, do diagnóstico excessivo, do tratamento excessivo que a gente quer evitar. Então depois vocês acessem o site para vocês verem essa filosofia do menos é mais. Eu quis dar essa introdução para que vocês entendam que o Choosing Wise ele trabalha com isso, né? E vejam aqui que você tem, deixa eu ver se o meu mouse aparece, aparece, né? Você tem, você clica para o clínico e você clica como se você fosse paciente. Então, se você for analisar na área médica, por exemplo, você pode clicar como paciente. E aí, se você clicar lá, você vai ver uma frase do tipo, analise, converse com o seu dentista sobre a necessidade de trocar essa restauração, que é uma das 5, dentro de tudo isso, tem todas as sociedades de medicina, tem uma de odontologia, que é a American Dental Association, e tem 5 recomendações, só uma delas é essa, não substitui restaurações simplesmente por substituir, né, e as outras, inclusive, se encaixam muito bem na odontopediatria, mas não foi feito pela odontopediatria, tá? Então, depois acessem aqui, tá o da ADA, vocês podem também, se quiserem fotografar aqui, ou depois verem, entrarem no site para vocês verem, tem lá eles falando, tá em inglês, mas é um vídeo curto, inclusive, sobre isso, tá bom? Bom, beleza. Mas nós vamos agora, então, dito isso, feita essa reflexão, essa introdução, entender que tem esse raciocínio, essa questão do conhecimento, da necessidade do conhecimento, e com o conhecimento você começa a perceber o que é o menos é mais, né? Essa questão das evidências científicas, elas são muito interessantes, às vezes você tem que ter aquela prova do conceito, né? Aquela história vamos ficar com a tal da hipótese nula até que se prove o contrário, tipo, enquanto eu não tiver uma evidência robusta, geralmente baseada em estudos clínicos randomizados, se possível, que me disserem que uma conduta clínica ou de orientação e etc. devam ser feitas, vamos tentar ficar com a hipótese nula, né? Ou seja, não há uma evidência, então eu não vou sair fazendo, praticando, orientando. Eu digo, quando eu falo muito sobre isso, que eu bato muito na tecla, e quem já fez residência aqui na minha clínica, ou quem me acompanha sabe, e está sempre aberto para ver, que não é uma fraseologia, e sim uma prática nossa, eu não digo minha só, porque eu tenho uma clínica aqui com mais 2 odontopediatras aqui, 2 ortodontistas em São Paulo, mais 4 profissionais também, é a filosofia que eu peço enquanto coordenador que todas sigam, né, orientar esse paciente e fazer o mínimo possível. Então, mostrar para eles que as condutas são limitadas e que a gente tem que fazer exatamente
o que a gente tem nível de evidência, e se não, que a gente evite fazer algumas condutas e que a gente oriente o paciente abertamente sobre o que é necessário e o que não é necessário, e a conversa é muito importante. Tem um trabalho publicado na área de medicina falando se eu não me engano, realização de angioplastia para diminuição do risco de infarto, alguma coisa assim, tá? Me perdoem se eu pecar nessa relação aí de causa e efeito, mas o trabalho é o seguinte: pessoas que foram orientadas a fazer uma angioplastia para reduzir o risco de infarto e foram lá para marcar, conversar com o cardiologista e marcar a cirurgia. Mas aí era um estudo clínico randomizado e o grupo que sentou na frente do cardiologista e o cardiologista falou: olha, mas para você esse procedimento não diminui o risco de infarto, não. Vamos pensar bem se é necessário fazer, aí diminuiu o número de pessoas que mantiveram o agendamento para fazer a cirurgia. E quando o profissional foi mais enfático ainda na sua explicação, menos pessoas ainda marcaram, tá? O que eu quero dizer é que, às vezes, até os valores pessoais dos pacientes que procuram tal conduta são valores baseados em um conhecimento inadequado, que ele ouviu falar de uma fonte inadequada. Por isso é muito importante o que eu bato tanto na tecla, que eu chamo de 90-10, o escritório, excetuando-se a nossa atuação clínica para cura de doença, a gente tem que conversar, porque até para curar a doença a gente não cura, né? Até a gente cura a lesão da cara, mas a gente não cura a doença, cara, ela vai continuar em casa se a gente não conversar e orientar. Portanto, seja em qualquer âmbito, a gente precisa muito conversar e orientar, né? E às vezes a gente carece dos estudos que mostrem o que a gente tem que fazer, certo? Por isso, antes de começar as condutas, eu vou deixar a frase do Osler, que nos disse sobre medicina, e eu não tenho dúvidas que a odontologia é uma medicina, né? É uma ciência de incertezas e uma arte de probabilidade. Por que eu vou, antes de começar as cirurgias, deixar essa frase? Porque tudo que eu vou falar é probabilidade. Então, tudo que eu vou falar que você estiver pensando assim, não, mas isso poderia, mas tudo poderia, gente, tudo poderia. Mas aí é que o entro menos é mais, sabe? Eu tive uma doença há uns 6 anos, que chama melanoma, que mata, que é muito séria, que eu não sei quem aí já teve ou tem risco, e eu digo assim, se todo mundo aí tivesse o medo que eu tenho, ou se a gente nivelasse por baixo, todos vocês deveriam estar fazendo um exame que eu faço, que é caro, que chama dermatoscopia digital, todos os anos, desde criança, eu estaria levando meus filhos todos para fazerem, porque não querem ter, ou querem ter o diagnóstico precoce do melanoma. Mas por que eu faço e talvez a totalidade de vocês não fazem? Porque menos é mais. Eu preciso ter um grupo de risco. Até certo ponto eu vou correr o risco de ter essa doença, porque eu não sei que eu sou grupo de risco, mas se eu nivelar por baixo todos os exames diagnósticos, testes, prescrições e orientações, o mundo vai virar uma loucura. E eu digo isso, voltando para o assunto, se fazer selante à toa nos molares descidos pode... isso não... qual que é o problema? Aplicar flúor à toa. O problema é conceitual, o problema é de bom senso, o problema é de conhecimento, e o problema é fazer eu reservar um horário do meu dia, se eu tivesse outra profissão, ter que levar cada um dos meus filhos, tirar da escola, levar cada um dos meus filhos para fazer um selamento ou aplicação de flúor, que não são necessárias para ele, no caso, e pagar por isso, toma tempo, isso tem um custo, o custo não é só financeiro. Então precisa do menos é mais, a gente precisa entender que tem que nivelar algumas coisas, não por baixo, mas sim pela mediana ou por cima, certo? Então, eu vou começar, dentre todos esses assuntos que eu vou falar, lembrando da questão de probabilidades, e a gente não vai, então, nivelar todo mundo por baixo, esse é o raciocínio, a gente vai individualizar as pessoas às vezes, e eu vou começar com um vídeo de um assunto, tá bom? Consultório em Nova York. So we're putting on some benzocaine. The upper frenulum.
Bom, vamos nem entrar em detalhes da cirurgia, da anestesia, da indicação, etc. Mas vamos falar mais sobre isso, né? Então vamos começar com um assunto aqui, e a professora Fernanda com certeza já conversou com vocês sobre isso, mas eu vou retomar um pouquinho algumas coisas que fazem parte da, das cirurgias, né? E eu vou começar pelo lábio dos neonatos, não pela língua, porque é uma coisa às vezes menos falada, e hoje está um pouco na moda. E olha, gente, eu vou deixar claro aqui que eu não eu sou uma pessoa que trabalho muito com anquiloglossia e opero muito, tá? A gente tem aqui, vamos chamar de um centro que poderia ser um centro chamado um centro de referência, que tem assim dezenas de tanto pediatras como fono, como consultoras de aleitamento, que referenciam a nossa clínica para fazer. Então acaba se fazendo muito, mas a prevalência dentro de uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes é muito porque acaba sendo um centro mais referenciado, mas não porque é alto, tanto que o número de casos que a gente não faz, ou sugere não fazer e deixa de fazer, mesmo com a indicação, é até maior. A questão é que a gente tem que entender muito bem, não estou falando do lábio, não, estou falando da língua, tá? Mas vou falar um pouco mais adiante, mas vamos começar pelo lábio, porque essa história ela está começando a ficar mais ampla na boca das consultoras e das fonoaudiólogas, e é muito importante. O professor Cótolo é um dos que publica mais nessa área, tem um site, etc. Então a ideia é fazer a frenotomia labial superior, ou frenectomia labial superior, vai depender da amplitude, para melhora do aleitamento. Aqui são algumas fotos, né, de artigos dele, mostrando aí a questão a ideia é liberar melhor o lábio superior para que ele consiga fazer a pega adequada, não solte, não entre ar e etc, tá bom? Inclusive ele faz uma classificação de 1, 2, 3, 4, sugerindo que essa classificação seja adotada e após a cirurgia você tem uma melhora dessa vedação, principalmente aí nos casos 3, 4, e todos eles, nós estamos falando de neonatos com foco no aleitamento, tá bom? Bom, e aqui um trabalho, e apesar de muitos deles focarem o lip tongue tie, né, a restrição de movimento do lábio e da língua, eu estou falando no momento do lábio, tá? E esse é um trabalho também publicado em 2017, falando da melhora do aleitamento. Aí você pega um trabalho desse, você lê e você fala, pronto, né? Então, agora eu vou começar a sair operando por aí lábios, frenos labiais de recém-nascidos para melhorar o aleitamento. É aí que mora o problema, né? Então, por exemplo, um estudo desse, coorte, sem nenhum grupo de controle observado, vem e faz uma conclusão, e eu brinco, né? Você sai o lip tie, tongue tie, amidalectomia, adenoidectomia, postectomia, isso não é uma brincadeira, aliás, isso é um pacote que a gente tem que lutar contra, né? Nesses casos da área médica eu não sei opinar, mas eu sei, porque eu vivencio muito isso em consultório, quantos pacientes vieram fazer uma consulta para dar um diagnóstico de língua presa ou de necessidade de lábio preso, não estou nem falando recém-nascido, estou falando de crianças mais velhas, porque o cirurgião pediátrico ou otorrino marcaram a cirurgia de amidalectomia e já falaram que já vamos aproveitar e fazer. Esses pacotões que são muito perigosos na área de convênio, médico e odontológico, que também existe com menos grau de agressividade, mas vamos jogar nesse pacote o tal do selante do flúor, eventualmente para quem não precisa. E aí, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, essa que é a questão, às vezes, da dificuldade de interpretar algum tipo de estudo. Então, onde eu quero chegar com vocês, que tem que tomar muito cuidado, a gente precisa de estudos clínicos, randomizados, a gente precisa de um acompanhamento, aleitamento. Não é simples assim, você fazer sem um grupo controle e etc., sem estudo clínico, sair dizendo que operar o freio labial superior acaba trazendo a melhora do aleitamento. Isso é publicado em outros âmbitos também, em revistas de otorrino e etc., mostrando sobre a questão do lábio superior de recém-nascidos para o aleitamento, tá bom? Mas a gente não tem esse nível de evidência. Então eu digo assim, olha, se a anquiloglossia, que é a anquiloglossia, conhecida há décadas, com muito mais trabalhos clínicos, inclusive, duplos cegos, Shan Group, etc., tem as suas controvérsias imensas por falta de evidência, o que eu estimo um século
para a gente ter essa evidência de cirurgia dos lábios superiores para melhora do aleitamento. Brincando, não precisa ser um século, mas o que eu digo é assim, há muito a se trabalhar para que a gente possa indicar. Então, quando eu recebo eu já recebi vários bebês com queixa para operar o lábio superior, freio labial superior, para melhora do aleitamento, e já vou dizer para vocês aqui, quem sou eu para dizer que isso não existe em ninguém? Não é isso que eu estou falando, eu estou falando em nível de sair operando todo mundo, com critérios de classificação aleatórios, e trabalhos que não mostrem realmente o efeito, o benefício, mas sabe o que eu peço? Uma coisa que, às vezes, muitos colegas me perguntam, mas como que você faz? A consultora mandou, a consultora pediu, a fono... Eu converso abertamente, eu falo, olha, você me garante, porque sabe o que acontece, dona tal, né, a consultora, que eu respeito absurdamente, que eu trabalho com muitas consultoras e fonos, mas a gente às vezes tem que conversar abertamente sobre essa questão científica, né? A questão é a seguinte, quando você tem uma dificuldade de aleitamento, você trabalhou isso, trabalhou aquilo, e você fala para a mãe, deve ser o lábio, ou deve ser a língua, e indica para mim, por exemplo, operar, sabe o que intuitivamente tem na cabeça dos pais quando sentam na minha frente? Pronto, ele vai resolver o meu problema. E eu tenho que conversar abertamente com eles. E na carência de estudos científicos, eu não posso dizer. Então, eu digo assim, eu jogo um pouco a responsabilidade no colo. Eu digo assim, você garante? Você assina que vai melhorar? Porque do jeito, às vezes, gente, que não é por maldade, mas do jeito que eventualmente ele indica para a família, fica parecendo que é muito natural de que vai resolver. Então eu digo assim, você assinaria isso, que vai melhorar? Porque eu vou operar direito, eu te garanto. Eu vou tirar esse frênulo. Se for o frênulo, tem que resolver. Aí você já vê que, às vezes, a colega dá um passo atrás, tipo, não, mas eu não tenho. Então, esse eu não tenho, joga isso para os pacientes, porque sabe quem tem que jogar sou eu. E às vezes fica ruim. Então é legal que as consultoras, as fonos, joguem essa dúvida de resultado para os pacientes. Estou falando de labial, mas do lingual é a mesma coisa. Até de ankyloglossias clássicas. Joguem isso para os pacientes, porque eu vou jogar. Porque se não jogar, a gente vira desculpa depois, né? Faz a cirurgia, uma mãe estava preocupada com anquiloglossia, por exemplo, que não melhorava, que chegou até mim, não falei nada, vamos fazer, acabou 2 dias depois, olha, doutor, não melhorou uma semana, um mês, não melhorou nada, doutor. Fala, mas podia não melhorar. Como assim, doutor? Ninguém me avisou, me deram esse diagnóstico, eu fui aí, operei, achando que era isso. E eu não tenho nem como criticá-la, porque por um leigo é isso que aconteceu. Então, eu tenho a obrigação de sentar e explicar, né? Ontem foi o último que eu fiz, a última cirurgia que eu fiz foi ontem, de epiloglossia, bem severa, anteriorizada, com dificuldade de aleitamento, todos os critérios que a gente precisa para indicar e fazer, mas tenho que falar mesmo assim que alguns estudos clínicos não encontram esse resultado, mesmo fazendo. Então, de acordo, vamos entrar nessa junto, faz sentido. Percentual de melhora é difícil a gente estimar, mas, né, beleza. Então, vamos lá. No neonato, esquece. E se essa criança for crescendo e os dentes, esquece, eu digo assim, individualize, tá? É o que eu disse. Eventualmente, você pode ter feito ou fazer, em um caso individualizado, faz uma junta, lá todo mundo fala, olha, vamos tentar? Faz sentido? Beleza? Não tem crime nenhum. A questão é nivelar e sair fazendo todo mundo com grau 4, que você viu na escala do Cottrell lá. Todo mundo sai fazendo porque sai fazendo. Bom, então combinado. Ah, mas essa criança vai crescendo, os dentes começam a nascer. E eu disse, esse grau 4 aí, olha só como ele se manteve. Então é óbvio que agora a gente tem um freio bem baixo, interferindo na posição dos dentes, que estão se encavalando 5,1 e 61 para cima dos laterais, e portanto é óbvio, vamos fazer, né? Porque aí é outra coisa, vai faltar espaço, certo? Errado. Vamos acompanhar e ver essa migração acontecer também de forma espontânea, mesmo com um frênulo que eu tinha certeza absoluta pela minha experiência clínica. Vou dizer, se você tivesse pensado assim, não foi a forma que eu pensei, tanto que eu optei por, né, porque a queixa foi essa, vamos acompanhar. Beleza. E migrou totalmente, e não tem nem característica, nem hipótese disso ser necessário na dentadura mista ou permanente, né? Menos é mais. Então vamos tentar acompanhar nos graus, nos casos onde não há evidência. Gente, no nível, em se falando de
freno labial superior com teto persistente, por exemplo, a gente não tem um excelente nível de evidência nem na dentadura mista ou permanente, imagina na dentadura decídua. Portanto, vamos acompanhar. Mas ele vai crescendo ainda mais. E às vezes a queixa dos pais é o seguinte, aos 4 anos, eu quero que esses dentes se juntem, esses dentes estão muito separados, acho que está feio, e eu fiz uma montagem aqui, porque é isso que eu explico para os pais. Olha, é o seguinte, se você quiser, até pode dar uma olhada de baixo, como eles estão separados também. Sabe o que vai acontecer? Supondo que eu faça essa cirurgia de freio, supondo que eles se unam, porque não é uma certeza também, você vai deixar de ter 2 buracos no meio, vai ter 2 buracos do lado. É isso aí, será que vai resolver? Quem diz que eles vão se ficar bem distanciados, igual? Então, se a queixa é puramente estética dos pais, isso é uma montagem bem grotesca. Eu acho que até que ficou mais ou menos, né? Mas eu tentei apagar aqui, colocar coisa de mentira lá, só para ter uma noção, né? Será que é isso que você quer? Porque eu não sei o que vai acontecer, não. Né? O que eu posso dizer é que ainda estando baixo, eu vou dizer para vocês, eu até imagino que essa criança vá se beneficiar da frenectomia labial superior, eu te diria que hoje, com bons hábitos, escovando, falando, mordendo, sem machucar, sem sangrar, etc., se quiser operar, é uma opção pessoal, de um valor pessoal, mas, assim, indicação científica para isso eu ainda não tenho, tá bom? Portanto, eu digo que questão do diastema, principalmente na dentadura decídua, onde o diastema deve existir no arco tipo 1, é até legal, se ele é um pouco mais amplo, mas se os outros dentes estão cabendo sem grandes problemas e os pais não se preocupam com essa estética, eu não gosto de fazer, na verdade, eu não lembro quando eu fiz uma frenectomia labial superior em dentadura decídua. Lembro sim, faz bastante tempo, mas lembrei agora que eu tenho até um vídeo, não aqui, mas eu tenho até um vídeo gravado. Então a gente também não tem evidência para operar freio labial superior em dentadura decídua. Volto a dizer, vamos individualizar, vamos ver cada caso, vamos, mas vamos nivelar por baixo? Isso é menos é mais. Vamos começar do menos para depois ir para o mais. Não começar do mais, cortar todo mundo, para depois pensar, né? E se, como o Cottrell sugere aqui, houver cárie nessa dentadura decídua, lesões de cárie anterosuperiores, aqui se fala pelo aleitamento, que é uma grande briga também, né? Mas suponha pela fórmula tal. Olha, eu vou dizer que eu pessoalmente já fico um pouco mais simpatizado com uma criança como essa, que eventualmente eu vá anestesiar para fazer essas restaurações, eventualmente subir esse freno. Eu nem digo que ele é inserido a ponto de atrapalhar na dentadura permanente o fechamento do diastema, mas eventualmente uma plastia aí para jogar para cima, melhorar, diminuir o acúmulo de biofilme, facilitar a escovação pelos pais, apesar de eu saber que a cárie é multifatorial, eu não vou poder jogar a culpa da cárie nesse freno. Mas somado num contexto global, faz um pouco mais sentido. Não é uma regra também, mas eventualmente não é o fim do mundo você pensar, sabe? A postectomia encara um pouco assim, né? Questão de operar a fimose. Eu comparo muito frênulos com fimose, gente, seja labial ou principalmente lingual. Ele está no mesmo barco, sabe? A carência de alguns estudos, de estudos clínicos, opera, não opera, vai migrar, não vai migrar, vai infeccionar, não vai infeccionar, na anquiloglossia vai falar, não vai falar, vai mamar, não vai mamar. E você também tem que tomar uma decisão, né? E eu tenho 3 meninos e 2 fizeram a cirurgia, o terceiro acho que vai fazer também, mas tem essa história, espera, não espera, alonga, não alonga, pomada, não pomada, cirurgia, não cirurgia, e a mesma coisa aqui. Agora, a fimose é a mesma coisa, você não opera, corre mais risco de infecção, porque é difícil higienizar, infecção urinária, etc. Então, é uma forma de pensar, quando eventualmente o risco é altíssimo, quando já tem atividade, deixa de ser um absurdo tão grande como algo preventivo, mas também carente de estudos clínicos, certo? Então, a gente também não tem essa evidência robusta, mas como eu disse, pode fazer mais sentido. Então, vamos discutir individualmente com cada família essa situação, e eu digo, você eventualmente não está fazendo um procedimento muito à toa, você já vai anestesiar para fazer as restaurações, etc., reposicionar esse freno, não precisa ser aquela cirurgia invasiva, entrar no osso, remover fibras internas, mas simplesmente jogar essa inserção da papila para linha bucogengival, por exemplo, talvez melhore um pouquinho,
tá? Mas vamos voltar para aquele paciente lá, que a gente optou por não operar, e a gente vai acompanhando agora na dentadura mista. E nessa dentadura mista você percebe que os incisivos estão, assim, divergentes, que esse frênulo continua bem baixo, e de fato a gente acabou optando com os centrais e laterais permanentes e rompidos por fazer esse procedimento cirúrgico. E esse procedimento cirúrgico foi feito, aqui um pedacinho do filme, né? No caso, foi feito com a ajuda do laser de diodo, mas assim, sinceramente, o frênulo labial superior, nenhuma cirurgia a gente precisa do laser, né? Na verdade, ele facilita, agiliza muitas das cirurgias, mas não é uma regra, porque eu tenho nas clínicas, então a gente acaba usando para facilitar algumas situações, mas não é extremamente necessário para nenhuma cirurgia. É muito da prática de cada profissional mesmo. Então, foi feito, lembrando que não é só aí, eu não vou mostrar o filme inteiro, para a gente não perder muito tempo, mas lembrando que não é aí, né, a gente tem que ir na inserção aí entre os dois incisivos, até o osso, até a papila palatina, para realmente remover essas fibras, e beleza, né. Aí, aqui, a cirurgia, né, com 2 anos de diferença, um pós-operatório de 2 anos, os dentes um pouco mais unidos, apesar de um pouco divergentes, o frênulo que foi reposicionado lá acima. Beleza, então aqui optou-se por fazer, e o menos é mais, e aí você pode voltar retrospectivamente e falar, tá vendo? Quando ele tinha 4 anos, você já sabia que devia ter feito. Sinceramente, eu não sabia, eu já me surpreendi com muitos casos, eu tenho certeza que aquele caso do bebezinho que vocês viram surpreendeu alguns de vocês. De fato, a gente, quando vê 4, 5, 6 anos, a dentadura descida, um freno muito baixo, um diastema muito grande, de fato ele levanta a hipótese, né, mais forte. Mas, ainda assim, qual é o benefício que traz? Se não, operar uma criança de 3,5, 4 anos, vocês sabem que não é a mesma coisa que operar uma de 7, 8, né? Tudo bem, você sabe fazer, você consegue fazer, você pode ter que estabilizar, ou sedar, ou não sei o quê, mas, assim, precisava passar por isso naquela idade, naquela fase, sem evidências, né? E assim a gente vai acompanhando. Assim como a gente vai fazendo alguns casos ou acompanhando outros. E esse daqui também, né? Então você pega uma criancinha, ó, 9 anos de idade, diastema interincisal, tracionamento, isquemia da papila, centrais laterais irrompidos. Pô, vamos fazer, né? Não, esse eu não fiz. Esse eu preferi acompanhar, 9 anos, 10 anos, 10 anos, 11 anos, 11 anos, 13 anos, 13 anos, 13 anos e meio, 14 anos. Fechou. Fechou com quem? Com o aparelho ortodôntico natural, que é o canino nascendo, que é a estratégia principal, que lá naquele caso a gente não adotou porque a ortodontista solicitou a cirurgia. Eu digo que a ortodontista às vezes manda pra gente, e eu digo que a gente obedece, que se ela precisa eventualmente reposicionar alguém, ocupar aquele espaço e tal, beleza, vamos fazer. Mas a questão é que, por conta própria, sem necessidade de aparelho, sem solicitação de ortodontista, se a gente for dar uma revisada na literatura, a gente ainda aqui não tem um nível de evidência para operar. Muitos operariam, teriam a certeza que ia... Espera só um pouquinho que meu carregador aqui do celular não tá... Só para eu ver. Isso. Difícil a gente ter a certeza, mas muitos aqui falariam, precisa, já trocou, o freio tá baixo, tá com isquemia, mas a oclusão tá legal, tá tudo legal, não é um problema estético para aquela criança, não é um problema estético para aquela família. Vamos acompanhar o que a literatura nos diz um pouco mais, que não é um altíssimo nível de evidência, mas assim, o canino, quando ele nasce, ele vai deixar de fazer pressão nas raízes, né, para separar, e vai passar a fazer pressão nas coroas para unir, e foi meio isso que aconteceu, né, com o nascimento dos caninos permanentes. Então a gente tem mais evidência para chegar nessa fase, né, esses dentes foram se unindo até que esse espaço fechou totalmente. Então, se a gente pegar uma única revisão sistemática que eu encontrei sobre essa questão, a gente vê que não tem um nível de evidência para operar em nenhuma fase boa. Mas eu diria, a gente tem que analisar. É logo antes do canino permanente, é durante a erupção do canino, é após a erupção do canino permanente. A gente tem mais nível, então, de evidência para deixar de lado a dentadura decídua, o edêntulo,
deixar chegar a mista, para então, nessa fase de canino, um pouco antes, durante, depois, há uma controvérsia, mas é meio que por aí, para a gente sair focando muito nessa questão do freio labial superior. Certo? Do freio labial superior, é isso, ótimo. Agora vamos para a tal da anquiloglossia, que é uma, desculpem, está escrito errado aqui, no lado direito, mas que é uma briga muito grande, né, e a gente vai, todos nós aprendendo sempre cada vez mais sobre isso, lembrando que a anquiloglossia existe, que a anquiloglossia está no Código Internacional de Doenças, Q38.1, que ela é uma patologia, que ela pode precisar sim ser operada, e quando se fala contra a anquiloglossia, entre aspas, no neonato, não se fala contra esse diagnóstico, se fala contra a triagem neonatal. Então é muito importante que muitos não entendem essa diferença, né? E eventualmente recebem paciente com língua presa, dificuldade de amamentar no consultório e falam, não, a sociedade brasileira fala que não é para fazer. Não, não é isso. A questão é a triagem neonatal, é assim, em nível hospitalar, com 1, 2 dias de vida, fazer o diagnóstico e a cirurgia sem dar tempo ao tempo, né? Essa é a briga. Então é totalmente diferente dizer que não existe anquiloglossia de dizer que não vai operar um bebê com eventual dificuldade, apesar, sim, da cirurgia não garantir a melhora de aleitamento, né? Então, tudo começa por isso. O que é anquiloglossia? Eu tenho certeza que essa criança do lado direito, com a ponta da língua totalmente grudada no reborde do assoalho, vai ter uma dificuldade de alguma função. Ela pode se adaptar, ela pode ter uma qualidade de vida razoável. Assim, alguma função dela, que seja limpar o 16 que ficou grudado um pedaço de bis, ela não vai conseguir, que seja isso, que seja chupar um sorvete, que seja beijar a namorada, que seja alguma coisa, ela tem tudo para ter, porque nos parece de fato que que esse freno não sai da ponta dessa língua com o crescimento. Mesmo assim, nós estamos pegando 2 casos extremos aqui, uma língua solta e uma língua presíssima, né? E a questão é que, apesar de existir esse diagnóstico, e a lei veio justamente em 2014 para fazer esse diagnóstico, vamos dizer, precoce, diagnosticar nos hospitais e indicar a cirurgia, eu digo que eu estou tranquilo, porque eu digo que ou que você vai cumprir a lei, ou você vai cumprir o que a Associação Brasileira de Odontopediatria diz. Se você é um odontopediatra que trabalha dentro de um hospital fazendo diagnóstico e indicando ou não a cirurgia. Por que eu digo que eu estou tranquilo? Porque os casos que me chegam, 99%, são casos de anquiloglossia, comumente mais severas, moderadas, algumas mais para severas, que fizeram a tentativa de aleitamento, passaram na mão de consultora, passaram na mão de fono, ajustaram tudo o que tem que ajustar, tem um diagnóstico de anquiloglossia por alguns dos protocolos científicos, que são mais de 10, se eu não me engano, para diagnóstico, aí fica mais fácil, mesmo em não sabendo da certeza do resultado, fica mais fácil tomar a decisão junto com os pais, se a gente vai fazer ou não. A questão é que o fato desses protocolos não existir um padrão ouro de diagnóstico, é que fala um pouco contra a triagem neonatal de se eventualmente sair fazendo a cirurgia em todo mundo, porque, apesar de se imaginar a restrição de movimento para algumas funções, em nível público, em nível também individual, você acaba correndo o risco de sobretratamento muito grande. Essa que é a questão que mais pega. Por isso, a Associação Brasileira de Odontopediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria Médica, se posicionaram contra o teste da linguinha. Importante, então, entender que não é contra o diagnóstico de anquiloglossia, é contra essa questão de diagnóstico muito precoce em nível hospitalar e indicação cirúrgica independente da dificuldade amamental, da dificuldade da função, porque a anquiloglossia é isso, é um diagnóstico anatômico e funcional. Então, por quê? Porque é difícil dizer qual dessas línguas é presa de fato. Anatomicamente, eu posso supor, funcionalmente, eu posso ter dificuldade de provar isso. Essa é a questão. Então, fica-se hoje num raciocínio, e aí está a importância da língua realmente para o aleitamento, é fundamental e é bem importante mesmo, mas aí fica gravado para a gente a importância de mostrar, de entender como a literatura se posiciona. E quando você pega os estudos clínicos que tem, depois dessa revisão sistemática publicada Cochrane, já vieram outros estudos científicos, etc., mas
Aqui a gente vê que as evidências não mostram, nos estudos clínicos randomizados, isentos de vieses e etc., ou com vieses minimizados, etc., que a cirurgia vai melhorar o aleitamento. Então, esperar eventualmente a mãe ter o problema, como, por exemplo, diz a primeira frase dessa revisão sistemática, a frenotomia reduz a dor no peito em curto prazo, e dor no peito é sim algo relevante, dor no peito, pega inadequada, fissura, etc. O que a própria revisão nos diz é o seguinte: então, se ela reduz, então nós podemos esperar para ver se acontece. Há sim um meio termo aí que é difícil da gente lidar, de um bom senso do tipo, poxa, mas eu vou esperar a mãe ter o problema para então fazer, e vai que ela não consiga voltar. É algo a se pensar, é algo que pode fazer sentido, é algo que carece de estudo para a gente tentar descobrir. Né? Então tem os dois lados. A questão é que em nível preventivo, operar todo mundo vai demandar muito sobre tratamento, e de fato, às vezes os diagnósticos são feitos de forma excessiva, porque realmente a gente sabe que a dor no peito é um problema também para o desmame. Então a gente tem que analisar individualmente, mas volto a dizer, individualmente, no consultório, depois de passado por isso. Então, quando eu recebo um bebê, às vezes, no consultório, como um receptor primário desse bebê, não é nada comum. Geralmente o bebê é indicado por essas indicadoras que eu falei, fono, consultora, pediatra, etc. Primeiro eu volto atrás, se eu for o primário, eu recebi para ver, eu vejo, mas eu falo, tá mamando, tá com dificuldade, então vai, porque eu não sou consultor de aleitamento, estudo, leio algumas coisas, mas não sou competente nem capaz de fazer essa consultoria e ajudar as mães. Então, eu indico para quem é competente em se tendo toda a avaliação, todo o ajuste, etc., somado além da dificuldade mantida, somado à anquiloglossia por alguns critérios científicos, aí a cirurgia passa a fazer mais sentido, do meu ponto de vista, somado às orientações de um desfecho eventualmente desfavorável. Desfavorável não que vai piorar, desfavorável no sentido negativo, no sentido de que não vai melhorar. Então, essa orientação, mas eu não deixo de fazer, eu já fiz isso, eu já tive problema, eu não deixo de fazer, essa conversa, muito cartas na mesa, porque é um problema se você não fizer. Certo? Então, gente, lembrando que o que a literatura nos mostra hoje é o seguinte: a anquiloglossia existe, ela existe em neonato, aliás, desde o neonato, ela pode atrapalhar o aleitamento? Pode. A cirurgia pode melhorar? Pode, né? Mas, então, esse caminho tende a ser seguido para a gente ter mais chance de certeza, né? Ainda assim, a gente não tem a certeza, mas a gente vai diminuindo aquela probabilidade, né, da sequência que a gente fala, né, da probabilidade pré-teste, faz o teste, a probabilidade pós-teste, às vezes de algo que tem uma prevalência baixa, é pequena. Quando a gente começa tudo isso com um caso que tem mais sentido de ser, a gente aumenta a chance do sucesso ser favorável. Depois a professora Fernanda pode completar tudo isso, com certeza. Então, eu não vou falar de técnica, não é objetivo, é falar de menos é mais. Mas eu gosto sempre de deixar um pitaquinho aqui, porque tem que tomar muito cuidado, né? Quando você tem muitos casos, você começa a ver que frênulos são diferentes. Então, uma coisa que eu gosto de deixar sempre claro é que é o seguinte: sempre anestesia é necessária, apesar da gente não ter evidência científica para anestesia tópica, né? 2 estudos clínicos somente, um ruim e um bom. Mas o bom, que é um estudo clínico randomizado, tetracaína versus benzocaína, nenhum dos dois foi suficiente para anestesiar. A gente sabe que, eventualmente, frênulos muito fininhos, do começo até o fim, vistos lateralmente, até a base, o tópico é muito provável que pegue, aí eu prefiro a lidocaína, que é mais seguro, mas a gente tem que entender que cada frênulo é de um jeito, às vezes ele é fininho no começo e engorda no final, e às vezes ele é gordo, ou seja, não dá para padronizar. Não é frenotomia com anestésico oftálmico para todo mundo. Então, não é só anestésico oftálmico, não é só lidocaína tópica, pode ter que injetar, e não é frenotomia para todo mundo. Tem frenotomias muito simples e tem frenectomias, porque há frênulos extremamente espessos com língua grudados no assoalho. Então, o que eu gosto de deixar só aqui é essa lembrança, tá bom?
A anquiloglossia de neonatos não é uma besteirinha em alguns casos. Graças a Deus a minoria. Graças a Deus a maioria é assim. Mas alguns casos são assim. E a gente tem que tomar cuidado aqui. Na época que eu não tinha laser, né? Uma cirurgia um pouco mais chatinha no bebê. E ainda a gente tem um outro problema para lidar hoje, que é a tal da anquiloglossia posterior. Aquela anquiloglossia que você não vê. Você não vê frênulo, né? E aí você tá lá no fundo, certo? E aí você tem um frênulo que você enxerga repuxando, que a literatura começa a mostrar eventual relação com dificuldade de aleitamento. Eita, coisinha difícil. Essa daí, então, para dar o diagnóstico, é difícil. Então, essa tem que discutir mais a fundo ainda, porque já é uma cirurgia mais chata, mais invasiva, e sair operando esses bebês à torta à direita de um freno que você não enxerga, aí já começou a precisar de mais estudo clínico ainda, tem que tomar cuidado, porque é mais chatinho. Essas cirurgias tem que infiltrar anestesia com certeza. Nossa, essa daí eu falo, fono, pelo amor de Deus, você assina aí, porque assim, eu não vejo freno, eu vou ver, eu sei operar esse caso, eu vou ver, eu sei o que você está falando, mas assim, dizer que ela está restringindo o aleitamento, você precisa realmente me garantir que tem muita chance de sucesso, senão é difícil, aí é bem difícil. Então são casos bem mais específicos, tá bom? Beleza. Então tá aí, né, muitos estudos que tentam avaliar essa questão. Aqui, por exemplo, ó, justamente na ausência de uma língua presa clássica, que seriam esses frênulos mais posteriorizados, a anquiloglossia posterior, tem-se que entender muito bem, discutir muito bem em que caso que você vai atuar. E outras funções? Por que eu coloquei esse caso? Porque é óbvio, né, para que você entenda, portanto, é óbvio que a anquiloglossia existe, é óbvio que ela é uma patologia, e existem casos assim deixa eu tirar essa foto da frente, que eu chamaria de uma plausibilidade assim extrema, óbvio, né, óbvio alguns casos que você precisa intervir, tá bom? A questão é em que nível, né? Para as outras funções que a criança vai crescendo, a mesma coisa. Eu, quando recebo uma criança com uma hipótese de anquiloglossia, excetuando até para essas super graves, que eu sou totalmente a favor de fazer, até mesmo com alguma carência de evidência, eu não vou dizer que esse dente recoberto por língua é normal, e também esse da direita, a criança com 8 anos, e assim, ela pode estar bem, mas a gente sabe que ela está sofrendo, sabe? Eu comparo muito com uma sindactilia, né? 2 dedos unidos. Pô, vai ser dentista, vai escrever, vai tocar flauta, piano, jogar tênis, o que quiser, mas assim, dizer que os 2 dedos unidos, que essa pelinha não deveria ser mais para baixo, né? Aí é a questão anatômica. Então, mas mesmo assim eu mando para fono, para confirmar, para ver como vai ser o pós, para já fazer, porque vai ter que fazer uma terapia para conhecer a fono antes, e principalmente nos casos moderados, para dar o diagnóstico de que eu preciso fazer. Por quê? Porque para as outras funções também tem carência, né? A gente não tem estudos científicos suficientes para mostrar. Quando você faz eletromiografia, quando você faz avaliação de mastigação, de deglutição, a própria limpeza da língua, as próprias funções como beijo no adolescente, que às vezes a gente recebe para operar, por exemplo, faz todo sentido. A questão é discutir individualmente, e os casos moderados é que são o problema, e aqui o menos é mais foca isso, principalmente na anquiloglossia. Tomar cuidado, porque alguns casos moderados, às vezes, para você não sair operando. Então, a parceria da fono, que trabalha com motricidade orofacial, é muito importante, certo? Então, tá lá. Aqui também, relacionado à maloclusão, mesma coisa. Mas, olha, um estudo é transversal, né? A relação entre anquiloglossia e trazer um problema a médio e longo prazo para a maloclusão, faz sentido algumas coisas de crescimento, de posição de língua, etc. Mas vamos com calma, porque a anquiloglossia não é uma coisa cárie, é ou não é. É uma coisa que tem os seus graus, né? E inclusive os testes e a sua sensibilidade, especificidade, eles podem ser maiores ou menores na dependência do grau. Não variam com a prevalência da doença, mas variam um pouco com a amplitude dessa doença. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente indicar ou não. Vamos para o próximo tópico, mais simples. Cisto, hematoma de erupção, adoro acompanhar, trabalho muito com bebê, e isso é muito comum, né, muito prevalente, muito comum nos primeiros molares, comum nos incisivos também, na dentadura decídua, e vamos acompanhar, né, gente, porque
a tendência é isso estourar sozinho. A mãe, às vezes, não tem interferência nenhuma na saúde da criança. A mãe viu, ela assustou. Se tiver roxo, então, que a gente chama de hematoma, pior ainda, né? Veja, avalie, e vamos acompanhar. E às vezes a gente lê em livros textos, acompanha, aí as pessoas perguntam, acompanha por quanto? Vai por 1, 2 semanas, mas eu não sei de onde foi tirado esse tempo. Eu digo assim, acompanhe até que não cresça muito mais, que não fique violentamente grande, ou até que traga um problema funcional para a criança. Choro, não quer comer, não consegue fechar a boca, e etc. Aí você vai lá romper, porque o o hematoma de erupção, seria o chamado cisto dentígero extraósseo, né? É algo assim que, na boa, ele vai estourar, porque o dente vai nascer, né? A questão é que é uma fase. E se não houver, portanto, sintomatologia, como nesse caso, eu digo assim, dificuldade de fechar a boca, dificuldade de mamar, dificuldade de comer, qualquer coisa, dor e etc., vamos acompanhar, porque ele estoura sozinho, menos é mais. E, se for o caso, como vocês estão vendo aqui nesse vídeo que eu tentei filmar, de uma mãe que compareceu com a criança que não está querendo comer, e aí você vê que, de fato, se está um pouco maior, tem antagonista de dente, e talvez esteja trazendo um desconforto para a criança quando ela tenta mastigar, dá uma olhada lá, ó, né? O cisto sendo esmagadinho pelo antagonista 74, aí é outra coisa, né? Aí mais é mais. Vamos drenar esse cisto para que a criança tenha esse conforto e passe a se alimentar. Beleza? Simples procedimento, não sem abridor de boca e não com essa lâmina de bisturi, mas eu digo que às vezes, né, esse caso aqui foi drenado num curso nosso de cirurgia, era o que tinha na hora, chegou de urgência, falou, vamos fazer com o que tem, né? Aí a colega fez do jeito que deu certo, tudo, mas não precisa, né, você analise bem os instrumentais que você usa. Vamos para o próximo tópico. Que horas são, professora? Deixa eu ver. Tem alguém me ouvindo aí? São 10h11. Beleza. Vamos lá. Outro assunto que eu amo muito, gosto muito, adoro. Outro dia eu criei essa tabelinha aqui, usando dados científicos, extrapolando um pouquinho algumas coisas, porque a Kiko é uma empresa que eu conheço há algum tempo. Eles entraram em contato com a gente para eu escrever alguns textos, e se vocês seguirem, vocês veem que tem as dicas dos dentinhos, né, tanto em texto como em vídeos que eu gravo. Não tem nenhuma relação com eles comercial, não ganho nada para isso, não falo deles, não defendo nenhum produto que seja contra o aleitamento materno, nada, porque a Kiko trabalha com isso também, não tem nada a ver, é só uma contribuição pessoal e totalmente voluntária que eu faço para disseminar informação sobre saúde bucal para eles, tá bom? E eles pediram para eu, olha, eu posso colocar essa tabela aqui, e você escreve alguma coisa, e eu falei, não, é a oportunidade que eu sempre quis. Não vou colocar essa tabela, porque essas tabelas, elas são legais, só que assim, elas às vezes atrapalham. Eu peguei a tabela mais ampla que eu achei, mais ampla de largura, assim, do primeiro dentinho nascendo, tipo o incisivo inferior, lá, por exemplo, o incisivo central inferior, embaixo da tabela, 6 a 10 meses. E eu digo assim, cara, 10 meses. Com 11 meses, uma mãe que vê essa tabela tá surtada, mas tá surtadinha. Quando vocês não recebem no consultório assim, né? Porque o dente não nasceu, ou com 1 ano, ou com 1 ano e 1 mês, mas nasceu, e o amiguinho tem 8 dentes, o meu não tem. E aí eu falei, é a oportunidade que eu queria para fazer uma amplitude muito maior do que de fato é aceitável, né? E aí você pode falar, não, mas essa tabela é uma média. Eu falo, não é uma média, se fosse uma média era um número, era 8. Né, e a amplitude você decide. A partir do momento que eles dão uma amplitude de 6 a 10, pô, se você pegar uma curva na área médica, uma curva de crescimento, uma curva de peso, de altura, o percentil da criança, fugiu daquela curva, tá errado, né? A média, a curva tá na curva, é a inferior e a superior. Aqui tá inferior e a superior. Passou disso, os pais ficam preocupados, né? E tá longe de ser o mais correto, o mais real, né? Então, esse é um problema. E aí eu fiz essa tabelinha para tentar para os seguidores e para quem lê ficar um pouco mais tranquilo, e foi legal que muitos comentários vieram na página deles, inclusive, depois eu repostei, dizendo, olha, uma amiga marcando a outra, viu, fica tranquila, a gente estava conversando sobre isso, seu filho tem 1 ano e tal. Eu não estou sugerindo que não tem que ir ao dentista, mas sinceramente, na minha opinião, antes de 1 ano, porque o dente não nasceu, se a mãe entra em contato no Instagram, eu falo, não marca, calma,
10 meses, 11 meses, um ano. Fala, ó, a partir de um ano e pouquinho, marca, vamos ver, vamos analisar, vamos radiografar, ver se é a genesia, que às vezes a mãe está preocupada, mas um ano, gente, ainda é um prazo bem legal, né? Portanto, é só para a gente entender que esse tempo é complicado, né? E, ao mesmo tempo, desculpa, essa daqui tá um pouco fora, tá bom? Ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma noção de até onde a gente vai esperar. Se eu disser para vocês que eu recebi um paciente de 1 ano e 9 meses, sem nenhum dente na boca, pô, aí assim, também, o menos é mais até onde vai, né? Vamos com calma, né? E aí eu vi, avaliei, marquei, né? Fiz a radiografia, vi aqui o incisivo totalmente guardado, com o ápice fechado, falei assim, vamos marcar, marcamos. Um dia antes da cirurgia, alguém apareceu? O dente, antes da cirurgia, né? Ou seja, sempre a gente corre esse risco. Lembra do Osler? Né? A questão da probabilidade, a ciência da probabilidade, a gente nunca sabe, gente. A questão é que a gente, sim, tem que ter um ponto onde eu digo cautela com a cautela, vai estar isso escrito em breve, cuidado com a cautela, também cuidado com o menos é mais. Por quê? Porque não é assim, então agora tudo vai nascer. Então, por exemplo, esse nasceu mais, frente à situação dos outros com ápice fechado, a gente optou por fazer nos outros, tá bom? Inferiores, incisivos somente, para nascerem. Mesmo assim, já me... Aqui, eu tinha certeza que tinha que fazer. Em todos os incisivos. Aqui já me surgiu quando voltou uma pulga atrás da orelha. Será um super, mega, ultra atraso dessa criança somente? Nunca vou saber. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, esse caso aqui, 2 anos sem incisivos laterais inferiores, molares em oclusão, e o lateral que era para ter vindo antes, nada. Radiografia, não chegou no ápice, mas eu diria que os ápices fechados, do 7,2 e do 8,2, você vê pela angulação final aí da radiografia, né? E aí, faz ou não faz? Opinião pessoal, pura experiência clínica, porque eu não conheço muita literatura para isso também, dá uma esperada, porque essa quebra de sequência de molar com incisivo lateral inferior é muito comum, muito comum. Esse é meu filho. E óbvio, como eu tomei a decisão e eu não ia me processar caso o dente não nascesse, foi mais fácil tomar a decisão com ele, e os incisivos nasceram e todos os dentes nasceram, beleza. Mas é uma coisa que quando uma mãe chega com essa situação clínica, eu radiografo. Por quê, gente? Porque assim, aí tem a situação clínica, né? E a responsabilidade do profissional, etc. Se você fala, fique tranquila, tá tudo bem. De repente, daqui 6 meses ela radiografa, tem o dente incluso lá dentro girado, ou tem uma genesia, que ela gostaria de saber antes, ela vai falar que você foi negligente, que você não fez um exame complementar. Então, assim, também tomar cuidado com a cautela demais, né? Olha esse caso aqui. Eu vou deixar 5 segundos vocês analisarem e verem o que vocês acham que está errado aí. Vocês estão vendo muito provavelmente o dente 55 não irrompido, tá bom? Dente 55 não irrompido, criança 3 anos e 6 meses. Você já suspeita anquilose, suspeita, mas vamos dar um tempo quando você tem uma criança muito nova, e no caso, a gente fala, olha, todos os outros segundos molares em oclusão, esse não. Não sei se é anquilose ou não, porque anquilose é um diagnóstico clínico, não sei, eu não tenho como ter certeza na radiografia. Vamos começar pela primeira tentativa, que é a olectomia, né? Mas não foi necessário, porque o dente nasceu sozinho, ou seja, menos é mais. Mas marquei, sabe por que eu não fiz? Porque entrou a pandemia. Não fiz a olectomia, entrou a pandemia. Se eu tivesse feito a olectomia, eu ia me achar o cirurgião, né? Olha aqui, o que eu fiz, olha que benefício que eu trouxe. Não foi necessário. Nasceu sozinho. Olha como a arte da incerteza, né? A probabilidade, a biologia mata a gente. Aí você tá pensando assim, ó lá, nasceu com 4 anos e 6 meses, é a foto. Ele nasceu com 3 anos e 8 meses. Esse caso eu atendi, eu acho que em fevereiro. Falei, vamos dar mais uns 2 mesezinhos e marcar. Aí tava no auge da pandemia, aquele negócio, você não sabe o que você atende, o que você não atende, parará. Foi levando, esse paciente eu atendi a semana passada aqui no consultório, se eu não me engano, e fiz essa foto e nasceu. Minha mãe feliz da vida, né? Você deve estar olhando e falando, pô, todos os casos que você mostrou nasceram, você viu, Gabriel? Até aquele que você fez, talvez nascesse sozinho. Eu falo, mas calma. Aí cautela na cautela. Porque se eu pego um caso
e vou acompanhando, como esse, e aí? Dentição completa, dentadura completa na boca, e o incisivo lateral superior, que era o terceiro dente que tinha que nascer, não nasceu. E aí você pecou, né? Aí você pode ser responsabilizado por isso. Porque se você receber agora, tudo bem, mas se você foi o responsável pelo acompanhamento desse dente. Então, é uma coisa que a gente não tem literatura para dizer. Então, eu vou resumir para vocês sobre isso um pouquinho adiante, mas posso falar já, é assim, é individualizar cada caso, e para não pecar pelo excesso, ou seja, menos é mais, não fazer no começo, mas mostrar para os pais a importância de um resultado que pode ser problemático lá para frente, e que, portanto, o acompanhamento desse caso tem que ser muito de perto. Eu não posso dizer se é radiografia, o exame clínico mensal, trimestral, semestral, mas eu posso dizer que tem que ter um acompanhamento diferenciado. Esse caso foi feito a primeira cirurgia. 50 dias depois da cirurgia, tinha uma pontinha do dente que não nasceu mais. Foi feita outra cirurgia. E aí o dente acabou nascendo. Então foram feitas 2 cirurgias. Mas o que muda? E que se eu tivesse feito lá atrás, tinha nascido também, e agora nasceu também. Mas quem disse que agora nasceria? Né? E quem disse como estava esse dente? Então vocês vão ver outros casos assim. Por exemplo, olha esse aqui. Também. Olha lá, o dente, graças a Deus, ápice aberto, né? Também dentadura completa, faltando o lateral. Vamos fazer para nascer, né? Tudo bem. Olha esse caso, 2 anos e meio, se eu não me engano. Eu recebi assim, mas e se eu fosse o responsável por estar acompanhando? Será que eu não estaria intervindo tarde demais, 2 anos e meio para os incisivos que não nasceram ainda, né? Esse caso foi um caso... eu não tenho a radiografia aqui para mostrar para vocês, mas os dentes intraossos estavam todos começando a deitar, tanto que, olha aqui como é que eles nasceram. Dá uma olhada. Nasceu. Fizemos lectomia em vários deles, foram nascendo, mas essa dificuldade de bom posicionamento que eles têm agora é porque foi tarde. Então, numa dessa, você que recebe eventualmente o bebê desde cedo, vocês estão vendo que agora eu estou falando do mais é mais, né? Não do menos é mais. É para vocês conseguirem entender a importância do balancear. Tem que tomar cuidado com o também, vou ficar tranquilão. Então, cautela, nessa cautela que a gente está tendo. Olha esse caso, que interessante aqui que eu recebi no consultório. Cadê o canino? Não tá canino. Fizemos radiografia, menino, um trabalho imenso, estabilização protetora, mãe tensa, chora, parará, mas fizemos, achamos um pouquinho do canino lá dentro, sumiu o paciente, foi para casa, nunca mais voltou. Falei, perdi, né? Também, puta estresse, né? Mãe deu maior trabalho, chorou, criança chorou, nunca mais. Mas não, ela voltou. Um dia ela voltou. E quando ela voltou, olha lá o caninão, né? Caninão alto, mais difícil, e a mãe falou, não, vamos fazer, não quero aquilo de novo, quero anestesia geral, quero que durma, tá aí a tomografia, lá, deslocando um dente, deslocando o lateral, talvez deslocando o canino, não poderia ter deixado de diagnosticar, intervir, mostrar a importância, porque se lá atrás eu não tivesse nem tentado, feito nada, talvez a responsabilidade caísse sobre mim. Essa é a radiografia mais atual dela, tá bom? Já trocados os incisivos, você vê que o lateral tá vindo bonitinho, então não teve um grande problema de posicionamento para os permanentes, porque isso pode acontecer. Veja esse caso, por exemplo. Volto para o cuidado, cautela com a cautela. Até quando eu vou esperar, né? Então, esse caso, talvez se fosse feito mais cedo, não teria tido esse problema que hoje tem, que é um dente incluso com um cisto, deslocando o permanente. Isso eu já vi em supranumerário, tem história também do espera, não espere, etc. Portanto, menos é mais, mas com muita responsabilidade. E esse é o último que eu recebi. Recebi semana passada, marcamos a cirurgia para... Eu tô lá na minha biologia da incerteza, querendo que nasçam, mas assim, ó, dá uma olhada aqui, lateral e canino incluso, lateral sempre radiografa, por quê? Porque eu não sei, será que é a genesia? Não é, dos dois lados. Ápice ainda sem fechar, torcendo para nascer, vamos, mas assim, chegando uma hora, segundo molar na boca, tá? Vocês estão vendo lá no fundinho, né? Segundos molares em oclusão. Até quando eu vou esperar? De repente, gente, esses dentes estão deslocando os permanentes e vão deslocar, que na mandíbula não cabe um dente de 1,5 cm, que é o canino, mais o lateral, mais os 2 permanentes sucessores, vai sobrar. Se o permanente sucessor tomba, gira, dilacera a raiz, aí começa a ser um problema. Portanto, cuidado nessa cautela. Próximo assunto,
Ulectomias. Ulectomias. Menos é mais. Sempre. Adoro menos é mais nisso. Olha, na dentadura permanente, porque a gente estava falando agora dos decíduos, certo? Muito mais raro, né? Muito mais raro de acontecer, mas tem muitos casos que acontecem. No permanente, muito mais comum. Isso quando eu vejo fotos, às vezes, quando eu vejo algumas fotos de ulectomia feita, por exemplo, no 11 e o 21 recém-rompido, eu falo, putz, eu não quero julgar, mas assim, meio que não parece, porque eles devem estar meio parecidos, que seria necessário, né? Então, gente, lembra, porque às vezes tem a história do estágio de Nola, né? Um caso como esse, por exemplo, a mãe procurou. Por quê? Porque a menina está se achando muito feia e sendo zoada na escola. E o dente não nasce faz tempo, e etc. Tal. Radiografia, estágio 8 de Nola. Não, eu digo para vocês o seguinte, eu detesto fazer olectomia aqui, porque é aqui que o bicho vai nascer, é um pouquinho mais, eu espero 9 mesmo, porque vai nascer com um estágio 9 de Nola, com molectomia. E ele tem tudo para nascer sozinho. Mas, vamos lembrar da odontologia baseada em evidências, do círculo dos valores pessoais, da solicitação dos pais, faz mal fazer, vai trazer um problema, excetuando-se uma cirurgia talvez desnecessária com o seu custo que a mãe vai arcar, está errado? Não, vamos levar em consideração os valores, mas quando isso não é uma queixa, vamos esperar, gente. Então, o que foi feito, 14 dias depois deslanchou, vamos esperar, porque o lectomia em dentição permanente é uma das coisas que eu mais vejo um abuso de procedimento. Assim, para esperar mesmo, espera, porque ele tende a nascer. Se usa, às vezes, o estágio 8 do tipo, tá 8, meu Deus do céu, passou, vamos fazer. Não, o 8 é uma força boa de erupção máxima, vamos esperar. Vocês já viram aqui dentes descidos nascendo em estágio 10 de Nola, ápice fechado, no permanente pode acontecer, eu não esperaria chegar nesse ponto, mas vamos para o menos é mais, certo? Bom, esse caso, por exemplo, é um menininho, eu não estou com a foto dele sem o aparelho, mas aqui vocês estão vendo ele de frente com o aparelho, aqui tem a gengiva artificial no 5.1 e 5.2, que ele perdeu por trauma, esse aparelhinho que eu gosto de fazer, e quando ele perdeu esse aparelhinho, quando ele ficou um pouco mais velho, o permanente estava num estágio mais legal, nasceu um dente, a mãe falou, doutor, vamos fazer no outro? O que vocês acham que eu falei para essa mãe? Dá uma olhada. O estágio de formação do 11, apesar do 21 estar na boca, olha, dá para você enxergar o 11 aqui. Olha, gente, essa mãe aqui eu falo, olha, se você quiser que eu faça, eu faço. Nesse eu fiz. Sabe por que eu fiz, gente? Esse menininho, ele tá há anos sem dente, uns 4 anos sem dente, vivendo com esse aparelho, louco pro dente nascer, a mãe não se aguenta mais. Aí me vem um 21 nascido e o 11 que não nasce, e o outro em oclusão não nasce. Ela desesperada. Falei, vamos fazer, se você quer, vamos fazer. Mas eu te daria 3 a 6 meses tranquilo para nem voltar e para radiografar de novo, que ele nasceria, ou aí lá na frente a gente faria. Mas tudo bem, vamos levar em consideração os valores e vamos fazer, pela situação toda que está envolvida, mas ciente de que tem tudo para esse dente nascer, certo? Bom, quanto a essa relação, eu gosto de colocar esse estudo, né? Sabe o que a gente comenta para os pais? É legal que tem estudo, né? Avaliando. Atrasou o decido para nascer, vai atrasar a troca do permanente? Tem tudo para atrasar também, né? É questão de formação mesmo. Ele forma um pouco mais tarde o decido, portanto, forma um pouco mais tarde o permanente. Decido nasceu com 1 ano e 3 meses, o incisivo inferior. A troca talvez seja mais tardia, que também gera ansiedade, né? Então também tem que tranquilizar os pais, menos é mais. Retenção prolongada, outro assunto que eu adoro. Retenção prolongada. Vamos diferenciar esses dois? Primeiro, olha do lado esquerdo, dente um pouco nascido, e vocês vão ver dente 71 com grande mobilidade. Olha do lado direito, dentes totalmente nascidos, 31 e 40, totalmente não, quase totalmente nascidos, 31 e 41, bem deslocados, 71 e 81 extremamente duros. São duas situações bem diferentes, gente. E aqui cabe o menos é mais. Essa paciente, a gente foi esperando. O que eu falo para esses casos? É assim, ó. Quando acaba de apontar, eu falo para a mãe, me manda uma foto, manda um vídeo, alguma coisa, e vamos analisar a mobilidade. Dou uma analisada no espaço que a criança tem, etc.
E proponho que a criança fique fazendo ginastiquinha, brincando um pouquinho, sem fazer um puxão. Ela vai para frente, para trás, para frente, e veja, tá? E fala assim, vamos dar umas 2 semanas, tá? Em persistindo, eu avalio e aí eventualmente a gente faz. Então, gente, assim, ó, classicamente, isso é uma retenção prolongada. E você poderia levar em consideração a extração, tá errado. Já fiz muito isso também. E faço às vezes, quando os pais vêm e pedem e querem, porque tem também a questão do dente estar mole, incomodando, não está comendo, é outra questão, mas aí não é pela retenção. Pela retenção em si, a gente não tem estudo clínico, mas aqui cabe um menos é mais, da gente ter uma cautela, no mínimo, veja, porque esse dente ele pode estar solto, o 71, prestes a cair, e não é o procedimento que vai mudar nada. O dela caiu, né? O dela caiu, olha lá, soltinho em casa, a mãe foi mandando as fotos, e beleza. E dá uma olhada, o que aconteceu com o outro, a mesma coisa. E também caiu. E olha como estão os dois. O 31 totalmente no lugar e o 41 indo para o lugar. Não conheço estudo clínico com isso. Então, de forma nenhuma estou querendo dizer que isso tem que ser feito ou deva ser feito ou para todo mundo, mas que com certeza uma retenção prolongada de um dente recém-erupcionado permanente com um tecido muito mole, cabe um acompanhamentozinho, né? Então tá aí a diferença de 3 meses, eu diria sem nenhum prejuízo, sem nenhum procedimento. Só tome muito cuidado, trabalho publicado pelo professor Fabrício, porque a extração em casa, né, aquela puxada em casa, se não for feita com cautela, com cuidado, eu tenho esse artigo na íntegra, eu baixei, mas eu não encontrei ele, ontem eu falei assim, eu vou dar um print no resumo dele, porque tem fotos, inclusive, é bem legal, de uma fratura mais severa, de um prejuízo, porque uma mãe tentou arrancar o dente em casa. Então, sempre eu não fico falando aí em arrancar, né? Fico falando para a criança fazer exercícios, balançar um pouquinho, porque às vezes ele vai amolecendo até ficar naquele nível que sim, dá para dar aquela puxadinha final. Mas tem um porém, porque esses eram inferiores. E o que tem os inferiores diferentes dos superiores? Ah, muito. Muito por quê? Porque o inferior, vocês estão me vendo, né? O inferior é sempre para dentro. Vamos pensar na caixa de sapato, né? Na oclusão, superior a tampa, inferior a caixa. O inferior, ele é para dentro. E o incisivo inferior vai nascer mais para dentro. Beleza? Qual é o prejuízo? Só um posicionamento individual, não uma relação com a arcada antagonista. E no superior, não. Dá uma olhada a esse. Cadê? O que está retido aí? Onde comumente o superior fica retido é por trás, não é pela frente, em muitos casos. E aqui nós temos um problema bem diferente de acompanhamento, que é a oclusão cruzada desse dente. Então, esse cruzou já. Cruzou. Talvez não descruze e pronto, você condenou algum aparelhinho para descruzar, dependendo do acompanhamento que você fez. Eu tenho vários casos assim fotografados, de acompanhamentos que foram sendo feitos e numa dessa cruzou. Não sei, eventualmente a língua descruza no comecinho, mas dependendo do quanto não. Então, assim, esse acompanhamento é um pouco mais crítico do que no inferior, tá bom? Muita atenção. As coisas que eu tô falando para vocês, gente, nunca ninguém me ensinou, porque não são coisas que estão escritas, são coisas da vivência do dia a dia, que você faz, às vezes, uma besteira e depois você descobre, e daí você fala, caramba, né, olha só que detalhezinho. Então, cuidado, porque a retenção prolongada superior, que costuma vir por palatino, não é uma regra, a gente tem que ficar um pouco atento, tá bom? Outro assunto, supranumerário incluso. Tá aí esse paciente meu que eu fiz pulpectomias por trauma, aliás, descobri esse supranumerário quando lá atrás, né, e aí a gente falou, eu tô falando do lado esquerdo, tá bom, gente? Vamos dividir, vai. Eu quero mostrar a diferença para vocês nessa imagem primeiro, que são 2 casos bem diferentes, não é pelo canal, pela pulpectomia, não. Do lado esquerdo você tá vendo um supra-mesodens, do lado direito também. Só que o do lado esquerdo ele tá virado para baixo, e do lado direito ele tá virado para cima. Tem uma baita diferença. Olha aqui o do lado esquerdo, que é esse caso, tá bom? É o caso inicial do lado esquerdo, vamos acompanhar aqui. Esse caso teve um trauma, fratura, necessidade de pulpectomia, parará. A mãe não estava querendo fazer a cirurgia numa criança tão nova, que de fato o supra não estava tão baixinho, precisaria de um hospital para fazer muito cedo, para dormir, porque é muito amplo. A questão do hospital, lembra, não é só por comportamento,
Aqui é uma criança, você pega de 15 quilos, você tem um tubete e meio para fazer um supranumerário incluso no palato nessa região, você não dá conta. Então, assim, é ausência de anestesia local mesmo, de segurança anestésica local, às vezes, que te leva para uma anestesia geral. Que seria o caso. Então, mesmo com o deslocamento do 21, que eu falei para a mãe, que não era legal, por isso que eu digo, a gente tem um pouco que tomar cuidado, como eu aprendi lá atrás, menos é mais para algumas situações, vocês vão ver aqui, mas acontece o seguinte, eu aprendi assim, supranumerário, mesodens incluso, tira na época de troca dos dentes, porque você não vai ter problema e fica mais fácil de tirar, quando você tira o descido, você tira o supra e não vai ter prejuízo, mas não, eu já vi cisto, eu já vi muitos dentes permanentes deslocados, então tem que analisar individualmente. Então só cuidado com esse menos é mais, do tipo acompanhar um supra. Se ele tiver virado para baixo, discuta com os pais, porque há a possibilidade de acontecer isso que aconteceu. O que aconteceu? Esse supranumerário, após a esfoliação do descido que foi tratado, ele nasceu. E aí ele nasce, você tira ele. Aí fica mais fácil, né? Porque ele está virado para baixo. E nasceu. E a mãe optou por acompanhar. E tudo bem, tá bom? Mas não é sempre que acontece isso. E a gente tem que tomar cuidado com o posicionamento do permanente, porque permanente, uma vez que ele gira, a raiz tem sempre um tropismo para formar de uma forma, às vezes, dilacerada, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Esse caso aqui já é um outro, que esse deslocamento do permanente, a mãe não topou acompanhar, e eu sugeri não acompanhar, como eu disse para vocês. Então, o mesodens, ele não é bestinha sempre, não. Ele pode trazer um problema. E a gente acabou optando por fazer. Então, aqui está a tomografia, aqui a loja depois do dente removido e o acompanhamento, e você vai vendo 1 ano e 3 meses depois, 2 anos depois, o permanente se posicionando melhor. E mesmo com toda a cautela de remover cedo, o permanente nasceu e ainda um pouquinho girado. Então, você imagina se esse permanente a gente vai acompanhando, e esse permanente vai ficando mais longe. Aí pode ser um problema maior, tá bom? E lembra desse, com o supra invertido? Pois é, esse supra foi sendo acompanhado, tá bom? E sabe onde ele está hoje? Na napa, saindo pelo nariz, saindo mesmo. Nos cortes da tomografia tem 2 milímetros dentro da fossa nasal. Permanentes nascem, aliás, esses supras que estão muito perto do nariz, ele não interfere no nascimento dos permanentes, eles estão longe. Mas eles vão se tornar uma cirurgia bem dramática. Essa cirurgia aqui numa criança, eu não encaro no consultório, porque ele está invertido. Se achar o ápice da raiz, você só balança e ele não sai, porque o gordo dele está lá para cima. Lá para cima onde? No nariz. Sabe com a anestesia infiltrativa sua pega a anestesia de nervo nasal? Não pega, vai doer. Vai doer, quando você for, vai tirar osso até o nariz, na hora de luxar vai doer, é difícil. Então, teria sido interessante eventualmente fazer antes. Então, cuidado com os supranumerários invertidos, com a incisal, o ápice, a incisal ou a borda para cima, tá bom? Porque ele continua nascendo, só que ele nasce pro nariz, né? Eu digo, talvez esperar mais um pouquinho, pedir para a criança espirrar seja o tratamento, né? Mas é um caso dramático. Próximo assunto, antibióticos e odontopediatria. Antibióticos, vamos esquecer a prevenção de antibiótico em âmbito sistêmico, tipo, eu tenho um problema à distância, eu tenho um defeito cardíaco congênito cianótico não operado, operado há menos de 6 meses, eu quero evitar endocardite bacteriana. Vamos esquecer um pouco isso, vamos falar das questões locais. Quando se dá antibiótico em odontopediatria, você vai operar uma criança, um supra incluso como esse, fala, eu vou dar antibiótico. Por quê? Será que a gente tem literatura para isso? Porque eu vou mexer em osso, porque eu vou passar qual é a literatura, a gente previne, não previne? Então, vamos ver, né? A questão de prevenção e depois a questão de tratamento. A questão de prevenção de infecção em cirurgia, eu não conheço estudo clínico feito em crianças. Usar antibiótico antes de cirurgias mais invasivas em crianças para prevenir infecção, alveolite, etc. Tá bom? Vamos usar o princípio da complacência, que seria usar evidências indiretas, buscar isso de evidências de remoção de siso, por exemplo, com uso ou não de antibiótico, que é o que eu tenho. Dizer que dá para ser um alto nível de evidência não é, porque a gente pode ter individualidades aí metabólicas, de defesa de uma criança diferente de um adulto, mas dentro do que se tem, vamos lá.
primeiro a gente tem que partir do princípio de tentar evitar a ideia de usar antibiótico para todo mundo. E se usar da forma menos, de menos dose, menos frequência, eu digo assim, menos tempo de uso possível, tá bom? A gente tem uma revisão sistemática Cochrane, de 2012, se eu não me engano, para prevenção de complicações em extrações dentárias, mas os estudos clínicos incluídos são voltados para o siso, tá bom? E tem outras mais recentes, não Cochrane, mas mais recentes, tá bom? E o que eu quero mostrar para vocês é que há um nível de evidência, então, para a prevenção de infecções, não necessariamente prevenção de dor, não prevenção de trismo, mas para a prevenção de infecções em utilizar o antibiótico antes de uma cirurgia de siso, e aí vamos eventualmente trazer para as crianças, já vou falar minhas considerações pessoais, para essas cirurgias. Beleza? Só que tem dois poréns. Primeiro, tem que tomar cuidado com essa transposição. Há sisos e sisos, há supras e supras. Há tempo de cirurgia, há uso de motor, aquecimento de osso ou não, há crianças mais bozinhas, menos bozinhas, há individualidade do sistema imunológico. Então, eu não uso muitos casos, e eu vou dizer para vocês, tanto em consultório, que eu opero muito isso, como no nosso curso de cirurgia, a gente usa pouco antibiótico. Eu nunca, gente, já tive de tudo, mas nunca tive uma infecção pós-operatória. De supranumerários inclusos ou odontoma, mexendo em osso com o motor, por não usar o antibiótico. Mas eu entendo que dentro da carência da evidência científica, pode valer a pena a gente pecar pelo excesso com uma dose pré-operatória, por exemplo. Não é o fim do mundo. É só ter a noção do menos é mais e partir do menos para então abusar. Principalmente, talvez, em saúde pública, onde eu não sei a imunidade, eu não sei a limpeza da boca, eu não sei os cuidados que tem em casa, eu não sei como vai ser o pós-operatório de higienização, eu não sei um monte de coisa. Vamos fazer, até porque eu tenho evidência aqui indireta para prevenir, né, com adultos, por exemplo. Então, não é o fim do mundo, é só vocês entenderem que não é uma regra, né? Quando os trabalhos mostram o benefício, é um benefício de um tratamento frente ao controle, por exemplo, e mesmo assim você tem muitos indivíduos no grupo controle não infectados, a grande maioria no grupo controle não infectado mesmo sem antibiótico, tá bom? E tem outro porém, que são as reações adversas, que são comuns em crianças, que nos mostram um risco nessa revisão sistemática. Portanto, a gente tem que tomar cuidado e individualizar a proteção de evitar a infecção pós-operatória dessas crianças com o risco do dano que eu vou causar, eventualmente com seleção de bactérias resistentes, com risco de reações adversas, alérgicas ou outras reações adversas, gastrointestinais, etc., nas crianças, tá bom? Depois eu posso mandar para vocês esses estudos aqui. Certo? Então, vamos também aqui analisar individualmente o paciente para tomar essa decisão. Não é uma decisão que a gente possa tomar de um âmbito global, tá bom? E para tratamento é outra coisa. Lá a gente não tinha infecção, a gente estava querendo dar um antibiótico para prevenir a infecção. Aqui eu tenho. Eu tenho uma infecção, mas cuidado, porque é uma infecção apical aguda localizada, abscessozinho. Criança imunocompetente, saudável, sem doenças associadas, gente, isso se trata com a mão, né? Isso se trata drenando, eu não preciso dar antibiótico, eu não devo dar um antibiótico. A gente tem os estudos, e dentro do Choosing Wisely, na área de medicina, uma das coisas que mais existe é antibiótico. Não dê antibiótico para tal coisa, não dê antibiótico para tal coisa, não dê antibiótico para tal coisa. Por quê? Porque o antibiótico, de repente, a criança tossiu, tosse, não sei o que, sinusite, antibiótico na área médica. Mesma coisa aqui, antibiótico. Ó, eu já dei antibiótico à toa para caso assim, e eu dou. Ah, mas você tá louco? Você tá falando que você dá, e você acabou de falar para não dar? Dou. Por exemplo, na faculdade. Não sei como é, não tenho controle, foi difícil drenar, a criança deu trabalho, só vou vê-la daqui uma semana, não tenho como vê-la antes. Na dúvida da dúvida, vamos pecar pelo excesso, mas não é da onde a gente parte, porque não é o antibiótico que cura isso, é a mão, tá bom? É a drenagem local, e se você quiser colocar algo com efeito antibiótico, você pode, inclusive, colocar algo dentro do dente, né? Aí tem que analisar que pasta você usa, mas é drenagem local e tratamento local do dente. Você tira a infecção com a mão e coloca lá, não tem por que usar o antibiótico sistêmico.
tá bom? Sempre fica um pouquinho inflamado logo depois, mas 14 dias depois, 10 dias depois, nesse caso 7 dias depois, foi na faculdade, tá aí bonitinho. Lógico, você vai dar andamento, não sei se é exo, se é pulpectomia, mas a urgência hoje é o abscesso, não é o tratamento dentário. E aí sem antibiótico, certo? Pra gente lembrar. Então, gente, em se tratando de antibióticos, é sempre válido a gente balancear os riscos de reações adversas com os benefícios, assim como individualizar os pacientes por sua susceptibilidade a infecções. Então, eu pego um paciente imunossuprimido, é uma coisa, um paciente diabético é uma coisa. Talvez a gente considerar o nível socioeconômico, a higiene que se faz em casa, também. Se esse paciente não vai escovar o dente, eu sei que o hábito dele é péssimo, vai ter uma infecção no sítio operatório. Vamos pecar pelo excesso, porque pode ser importante. O que a gente tem carência só também é se a gente precisa continuar o antibiótico, ou se uma dose alta pré-operatória seja suficiente. Eu gosto de pouco, então eu gosto de tentar só dar pré-operatória, tá bom? E não ficar prescrevendo depois por mais 5 ou 7 dias, por exemplo. Mas volto a dizer, gente, eu vivencio também, como vocês, muitas coisas que me fazem ver e entender a individualidade de cada caso e a tomada de decisões, às vezes, com carência de evidência, que pode não ser a melhor, e vou fazer. Isso eu tenho plena consciência que eu erro pra caramba, sempre tentando acertar, e sempre tentando errar o mínimo possível, mas a gente vai sempre errar, certo? Finalizando, deixar para vocês um grupo do Telegram, quem não segue, sigam lá, eu tento diariamente colocar uma postagem com casos clínicos que eu vivencio aqui no consultório, eu gravo algumas coisinhas, ou alguns áudios, ou alguns vídeos, entrem no Telegram aplicativo, como o WhatsApp, baixem esse aplicativo e depois sigam esse canal, o meu Instagram também, eu brinco que eu mais faço palhaçada lá do que coisa séria, né, mas às vezes eu faço algumas coisas sérias, mas os Instagrams sérios meus são os das clínicas, e tem o do cursos também, que são alguns cursos online, inclusive tem o de anquiloglossia lá, e aqui o do Ateliê Oral Kids e da Clínica de Campinas. Certo, gente? Muito obrigado, não sei que hora, 10h46. Muito obrigado, professora, obrigado, Júlio, obrigado a todos vocês que estiveram aí, eu espero que eu tenha ajudado vocês a refletir um pouco sobre essas coisas, que é a ideia principal, já vou parar o compartilhamento aqui já, e estou aqui à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, professor Gabriel, foi maravilhoso, como a gente já previa, né, esperava, como a gente falou, como sempre, é verdade, essas aulas sempre são muito didáticas, assim, e a gente consegue entender de uma forma fácil, às vezes a gente vê umas cirurgias que a gente sabe que não são tão fáceis assim, mas parece que a gente olha e parece que é fácil, né? Mas eu acho que o que você falou que eu acho que é mais, que a gente tem que pensar que parece que é fácil, que é mais difícil, exatamente você começou conversando com a gente, né? Da gente conseguir saber até que ponto que a cautela está ajudando ou atrapalhando a gente, né? Então, assim, eu acho que esse ponto é um ponto chave e que talvez a gente não tenha todas as respostas, e é importante a gente saber que nem, né, o professor Politano que faz a cirurgia várias, todos os dias, vai ter essa resposta sempre, né? Então, assim, eu acho que depende de várias coisas. Eu acho que essa questão que você até falou, assim, primeiro, da questão que quando a gente tem um trabalho multidisciplinar, especialmente quando a gente está falando de bebê, né, a gente brinca aqui nessa aula que a gente sempre volta para esse ponto, a importância, né, dessa atuação multidisciplinar, que muitas vezes a gente consegue mesmo até ter no SUS quando a gente pensa em clínica da família, atenção básica, né. Às vezes a gente sabe que não está completa a equipe, mas assim, às vezes a gente tem essa oportunidade e a gente tem que explorar essa oportunidade, né. Então foi o que você falou, assim, eu não me sinto capaz de avaliar completamente a alimentação. Eu acho que tem que ter uma noção, como eu leio e tal, mas às vezes eu não me sinto capaz. Então eu tenho a oportunidade de ter uma fono do meu lado, uma consultora de amamentação, eu vou usar esse meu recurso, né? E eu acho que a gente tem que entender isso, que as realidades são diferentes. Então, a tomada de decisão, ela tem que ser individualizada, né? E aí eu botei assim, até na hora que você colocou, eu falei, perfeito, porque assim, às vezes essa questão da anquiloglossia, as pessoas confundem muito isso, né? O fato da gente falar que a gente não concorda com uma triagem neonatal
por uma questão do porquê da triagem neonatal existe, né, não só em relação à anquiloglossia, eu acho que isso é importante a gente conversar. Não é que a gente não acha que a anquiloglossia não vai fazer nenhum, não vai ter efeito nenhum, e que nenhum caso de anquiloglossia vai ter que ser operado, né? A gente não pode achar que porque tem um número num teste, a gente vai fazer uma cirurgia direto, né? Então, assim, eu acho que a gente dividir essa responsabilidade, porque foi o que você colocou. Quando o paciente chega para você da fome, tal, ele fala isso, pronto, você botou essa frase, pronto, ele vai resolver meu problema. É isso que o paciente chega, né? Ou ela, né, no caso da gente. Então, assim, é exatamente isso. E às vezes você conversa com aquela mãe e ela não tinha entendido que teria a opção de você não resolver o problema. Super comum, é super comum. E aí você tem mães com valores pessoais muito conservadores que falam, não, mas assim, mas eu tá doendo, mas assim, mas eu tô conseguindo, tá levando, eu não gostaria de fazer, tem essa possibilidade, porque às vezes foi colocado de uma forma muito enfática. Então, se a gente não conversa e faz uma cirurgia dessa sem explicar direito, a gente pode ter problemas mais sérios até, né? Mas eu digo, a começar pela questão de bom senso e pela questão científica mesmo, e depois você pode ter outros problemas ainda. E a questão também da família, como hoje em dia é muito comum não só ir a mãe com a criança, mas ir a mãe e o pai e a criança, né? Ainda bem, eu acho que é importante a participação dos pais nisso. Mas às vezes o pai tem uma opinião e a mãe tem outra. Sim. E aí você fica naquele meio do caminho assim, né? Mas e... Então, assim, eu acho que é importante você ponderar, ouvir os dois, entender qual é a questão que está levando cada um para um lado, né? E você pontuar para dar informação para o seu paciente, para ele poder, junto com a gente, decidir o que é melhor para o filho dele, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, né? A gente tem que realmente ter, eu acho que a gente tem que ter essa visão conservadora dos procedimentos invasivos, principalmente, mas de todos os procedimentos que a gente faz. Você deu um exemplo muito clássico do flúor, né? Que a gente eu dei essa semana passada aula para graduação no primeiro período, numa disciplina que a gente tem lá na CRJ, e a gente conversou muito sobre isso. E foi muito legal que eu comecei a aula fazendo uma enquete, porque é o primeiro período, então eles são praticamente nossos pacientes, eles são leigos ainda, né? Uma enquete de quem achava que tinha que ir no dentista de 6 meses para passar flúor, e assim, 90% achava que tinha que ir ainda. E então, imagina, é o que eu falo aqui, e o paciente, é a primeira coisa que eu sento no escritório para tirar da cabeça. Os pacientes acham, né, eles acham que a gente está prevenindo o cara fazendo alguma atuação clínica na boca dos filhos. Perfeito. E, na verdade, eu acho que é isso. Eu até brinco com meus alunos de pós falando isso, falando assim, olha, na verdade, tem duas questões. A primeira é que o dentista está acostumado a ter que resolver o problema, né? E agora a gente quer resolver o problema que nem existe, inclusive, né? A gente acha que pode ter um problema, mas a gente quer resolver. E quando a gente descobre que a gente não resolve o problema, a gente fica meio assim, triste, frustrado com isso, né? E aí a gente quer tentar fazer de uma outra forma. Quando a gente entende que a forma que a gente tem de conseguir os resultados que a gente espera, né, de prevenção, de controle de cárie, é a gente dar informação para o paciente, né? Eu acho que faz completamente diferente, assim, a nossa abordagem e a nossa visão. Porque o professor Jair Cury mesmo falou assim, né? Da questão do modelo de odontologia de promoção de saúde, ela mudou nos anos 80. Olha o tempo que a gente demora para implementar isso na verdade, né? Então, assim, quando a gente entende que não está na nossa mão fazer isso, está na mão do nosso paciente. A nossa responsabilidade é estudar e passar essa informação para que ele possa. Então, eu acho que isso vale para tudo. Então, assim, e na saúde pública, essa responsabilidade é maior ainda, né? Então, assim, eu acho que realmente a gente tem que pensar nessa questão multidisciplinar, a gente tem que pensar nessa questão da gente trabalhar em conjunto com quem a gente precisa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que assumir a responsabilidade de estudar e passar essa informação de uma forma correta para que o paciente decida, né? Às vezes as pessoas falam isso assim, porque na verdade, eu tenho uma visão um pouco diferente. Então você nunca faz a anquiloglossia? Já fiz algumas e funcionaram. Outras não deram o resultado que a pessoa esperava. Né? Mas assim, acaba acontecendo isso, chega muito pra gente, porque a gente acaba, né, sendo a referência daquele espaço, e eu acho que a nossa posição tem que ser essa. O que eu acho que a gente tem que, eu falo isso muito com os nossos alunos, foi que eu reforcei na aula, que foi muito parecida com a sua, essa questão da gente realmente
individualizar, entender que nós não somos o Excel, que a gente vai colocar lá uma fórmula e vai sair um resultado, né? Que hoje em dia as pessoas querem essa receita de bolo, assim, como é que resolve, né? Então você vai fazer isso, vai resolver. Não, você vai fazer isso nesse paciente, vai resolver, vai fazer aquilo naquele paciente, vai resolver. Então, assim, eu acho que tudo isso é muito importante e que a gente converse com os nossos colegas para eles entenderem também isso, porque às vezes chega muita segunda opinião para mim, né? Então, assim, isso fica às vezes uma saia muito justa, porque assim, ele falou que tem que fazer brida, seio labial e seio lingual, senão meu filho vai ter tudo quanto é coisa. E se eu não fizer agora, é muito pior depois, né? Mas não fala que vai ser que ele não precisa fazer depois, né? Então, assim, eu acho que a gente... Mas também eu não posso garantir que não vai precisar fazer depois. Exato. Né? Então, eu acho que foi muito esclarecedor. Quero ver se no chat alguma pergunta, se vocês quiserem perguntar, alguém quiser também abrir o microfone e falar. O Jonathan está falando essa questão da dificuldade na hora da escovação em crianças com freio labial. Seria um fator assim, colocado na balança na hora de indicar essa cirurgia, como você mostrou lá pra gente, naquele casinho? Eu acho que é o que eu disse, essa individualização, os valores dos pais, o que eles pensam, beleza. A questão é que a gente sabe que a prevenção da cárie, a cárie é muito mais a dieta do que a própria escovação lá, tanto que a gente recebe muitos bebês com gengivite, né? A gengivite já não, né? Não escovou bem gengivite, mas quantos bebês a gente sabe que os pais nunca tocaram na cervical do 51 e 61, justamente às vezes pelo freno, e você não encontra cárie. O que você encontra é gengivite. Então, assim, faz sentido se os pais entenderem isso, só que eu sinceramente desaconselho. Eu falo, olha, tem uma estratégia, você consegue, eu deito, eu faço no joelho a joelho, no consultório eu falo, olha, você puxa o lábio para um lado, escova até o meio, puxa o lábio, não vai escovar 51 e 61 juntos, fazendo a bola, porque você vai traumatizar o lábio e não vai escovar. Então eu escovo 51, 52, puxa para o outro lado, 62, 61, eu mostro na prática, faço eles fazerem, né, esse é o nosso papel só, a prevenção vai ser em casa, então eu tenho que ensiná-los, se eu não ensinar, eu não fiz nada, né. E aí é uma estratégia individual de adaptação para cada criança. Eu desaconselho a fazer, mas eu não digo que, como diz, né, esses estudos do Kotler, por exemplo, faz um pouquinho de sentido imaginar que, só que somado a uma dieta inadequada também, possa predispor um pouquinho o risco de cárie. É muito difícil estimar, né, mas faz um pouquinho de sentido. Eu acho que você tem que pensar nisso, né, Jonathan, também. Se você tem esse paciente, primeiro você tem que agir nas medidas que você tem certeza que tem ação, que tem função ali, por exemplo, controle da dieta, controle do açúcar, principalmente, né, melhorar a escovação, mostrar para esse paciente. Se nada disso funcionar, talvez possa pensar naquele paciente se a melhor estratégia pode tentar para tentar melhorar, mas não direto, né, eu concordo, assim, super com você. A Sabrina, durante a aula, até falou de um caso também dela que ela tinha recebido um paciente indicado pela médica para fazer essa frenotomia labial, para melhorar a pegada na alimentação, e eles optaram por não fazer a cirurgia e pelo acompanhamento. E aí eu perguntei se ele estava mamando, engordando bem, ela falou que estava ganhando peso, que tinha alguns estalidos, mas que durante a amamentação, mas que a mãe relatava que vinham diminuindo. Então eles optaram por acompanhamento. E aí eu até achei interessante comentar isso, né, que às vezes a gente faz esse acompanhamento muito empírico. E aí você mostrou claramente pelas fotografias. Hoje em dia, mesmo que a gente não tenha uma máquina, né, de intraoral, a gente consegue fazer alguma fotografia. Até às vezes a mãe mesmo manda pra gente no WhatsApp, né? Então, acho que talvez isso seja uma boa estratégia também, né? Da gente começar a ter esse hábito de fotografar. Super importante, eu acho. Eu acho que às vezes no serviço público a gente acaba não fazendo muito isso e a gente deveria fazer mais, né? Eu acho até no serviço privado a gente até gosta para se precaver, para justamente ter e poder mostrar, olha como é que era, lembra, parará, né? É uma documentação, eu acho. Aí o Jonathan acabou comentando, falando que ele repara que a filha dele sente incômodo toda vez que ele escova lá, que é uma luta, mas que ele também tem uma filha pequenininha, como a Rafa, como nós. E aí, Jonathan, lembra que, desculpa interromper, professor, lembra que eu sempre digo que há um certo viés aí também, porque assim, a escovação dos ensinos superiores nos bebês, eu digo, as mães falam sempre a mesma coisa, embaixo ele deixa, em cima não. Ou ao contrário, às vezes eu falo para as mães, falam assim, não, ele adora escovar, ele adora pegar a escova, chupar pasta e morder. A hora que você vai afastar o lábio superior para escovar, a maioria dos bebês detesta, independente de freio. Com certeza, o freio pode atrapalhar um pouquinho mais, mas assim, a maioria não gosta. Quando você faz isso, eles já retraem, eles não querem essa manipulação, né? Então, difícil dizer que é o frênulo, né?
É verdade. E a Rafaela, a mesma coisa também, era mais difícil a parte de cima. A Sabrina falou que ela recebeu uma mãe há tempos atrás cujo filho tinha dificuldade de se alimentar. A queixa dela era que o menino mal comia, ele não era recém-nascido. Quando eu disse que talvez não mudasse a rotina da alimentação, ela ficou bem frustrada. Ela esperava uma solução. Então, eu acho que é isso, né? A gente entender que a gente também tem um limite, que a gente não é super-herói, que a gente resolve tudo, que também, eu acho que é importante também a gente entender isso. Que a gente não tem a obrigação de resolver tudo, porque nem tudo, muitas das vezes a solução é o tempo, né, Gabriel? Exato. E hoje em dia, nesse nosso mundo, que tudo tem que ser instantâneo, tudo é para ontem, tudo é online, on time, né? Eu acho que esse tempo, eu achei muito legal esses casos que você trouxe pra gente, mostrando que como que o tempo resolve muitas das coisas, né? Muita coisa, exatamente. É isso aí. E no caso da alimentação, poxa, eu quando eu recebo um caso assim, a primeira coisa é fono, né? Se tem uma oclusão legal, a fono, a questão tanto da introdução como da dificuldade alimentar, às vezes tem um monte de questão muscular envolvida, de hipotonia, etc., que a fono vai ser uma grande parceira para trabalhar. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Fernanda, eu queria comentar uma coisinha com o professor, Gabriel. Professor, que na verdade a sua aula foi mais do que uma aula clínica, né? Ela foi uma aula de vida, uma aula de filosofia, de atendimento, e você expôs de uma maneira brilhante esse trabalho da ABIN e o Choosing Wisely. Então eu até tomei a liberdade de repetir aqui nos comentários, eu repeti até o link da ABIN e do site do Choosing Wisely, e eu queria dizer que, então, para mim foram 2 aulas brilhantes, e eu fiquei muito impressionado. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua postura de trabalho, eu achei muito legal. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigado. Muito impressionado. Uma honra receber seu elogio, obrigado mesmo, de coração. Fantástico, eu fiquei muito impressionado mesmo, eu tinha que falar. Olha que eu não costumo falar, eu não faço intervenção de comentário das aulas, eu só cuido da parte técnica, mas eu não pude me segurar, porque realmente eu fiquei muito impressionado. Parabéns. Obrigado, professor, obrigado mesmo, viu? Ganhei o dia, pronto, vou cancelar o consultório à tarde agora. Com isso, você vai deixar muita gente frustrada que não vai te receber, não vai ter o seu carinho hoje. Eu acho, gente, que... Alguém mais tem alguma dúvida, quer perguntar mais alguma coisa? Para a gente não extrapolar muito o nosso tempo, então eu vou agradecer mais uma vez, Gabriel. Acho que foi, além das nossas expectativas, foi muito bom poder contar com você nessa manhã. Eu acho que a mensagem que a gente quer passar e que o Júlio reforçou também é isso, a gente ter essa questão da gente escolher com sabedoria, né, com esperteza, o que a gente vai fazer, e eu acho que a gente só consegue fazer isso entendendo que a gente tem que estudar sempre muito, mas a gente com certeza tem que entender a nossa prática clínica, né, saber os nossos limites, saber o que a gente sabe fazer, o que a gente não sabe, e ouvir o nosso paciente. Então, a gente acolher essa família, muitas das vezes, especialmente quando a gente fala de bebê, é o que eles mais precisam, por isso você não pode deixar de consultório, porque esse acolhimento que eu sei que você faz tão bem, eu acho que é muito importante, faz toda a diferença, né, e isso a gente pode fazer de uma forma muito fácil e barata, inclusive no serviço público, acolhimento não custa caro, né, às vezes custa o tempo, que às vezes a gente tem pouco, mas assim, mesmo assim, eu acho que vale a pena a gente investir esse tempo nisso, que faz diferença para aquela família, né. A Cláudia está perguntando a questão só do tempo de antibiótico, em caso ser indicado, mas eu acho que o professor Gabriel falou, ele deu um exemplo de pontual, né? Você quer comentar alguma coisa sobre isso? O que a gente tem, Cláudia, na verdade, a controvérsia de literatura, se quando você vai atacar você vai dar um antibiótico para prevenir uma infecção, primeiro a dúvida é se você precisa dar continuidade, ou se uma dose pré-operatória alta, por exemplo, 50 mg por quilo de amoxicilina para uma criança, um exemplo, a mesma dose de uma prevenção de endocardite, se já não é suficiente para prevenir a infecção, ou se você precisa continuar com a dose de manutenção, lá, dos 20 mg por quilo a cada 8 horas, por exemplo, tá bom? Há uma dúvida, não consigo te responder, tá? Agora, quando é tratamento, você ataca um tratamento de um abscesso, não apical agudo localizado, mas um abscesso com sinais de disseminação, trismo, infartamento de gânglio, etc., aí sim, hoje, cada vez mais se sabe que o menos é mais mesmo, há muitos anos, né? É o mínimo de tempo possível, uma dose bem consistente, a seleção do espectro adequada, de 3 a 5 dias é suficiente, não tem um padrão, não tem 7 dias fixo, pode ser 7, eventualmente pode ser 10, apesar de talvez a gente ter errado na escolha do antibiótico, ou a tomada não ser legal, mais de 3 a 5 você acaba
contribuindo com esse resultado. Mas eu estou falando de tratamento de infecções odontogênicas com sinais locais de disseminação, certo? É diferente. Beleza. A Denise comentou a questão da ortodontia, como se posiciona em relação a essas frenectomias. Ela já viu pacientes que ortodontistas não indicavam mesmo, esperavam, né? Frenectomia labial, ela está falando, Denise? Será? Sim. Não, e isso é bom até, porque às vezes é o contrário, né? Às vezes é uma solicitação que você olha e fala, putz, né? Será que precisaria... Também reparo essa intervenção maior deles também, assim, de uma tentativa de aí, mais rápido. E aí, Fer, eu gosto muito de ligar mesmo, eu ligo e bato um papo, falo, olha, minha conduta costuma ser essa, mas eu digo que eu costumo obedecer ao ortodontista. Se você me disser que que você vai fechar aquele espaço, que você precisa desse ganho de espaço para sua terapia, eu vou ser o cirurgião, eu não vou optar. Mas eu queria que você que avaliasse muito bem essa indicação, porque, via de regra, num paciente que fosse naturalmente crescer, a gente iria acompanhando. Eu acho que é importante a gente ter essa comunicação também, né? Acho que ter esse espaço dos dois lados, a gente poder saber porque a gente conversar mesmo, né, com o nosso colega. As pessoas se sentem meio acanhadas dos dois lados, né? Mas Sim. Eu acho que a gente conversar, eu acho que não é um problema, né? Acho que isso é fundamental. Com todas as consultoras, todas as fonos, todos os ortos que indicam, eu pego o WhatsApp, eu já costumo ter cadastrado, e eu falo antes, eu converso, eu troco ideia. E o que a gente aprende com isso também é incontável, né? Uhum. Só para falar que a Cláudia está na Bolívia te assistindo, muito legal nos assistindo. Ô, Cláudia, tudo bom? Muito legal, obrigada, Cláudia, por estar aqui. A Bruna pediu o link, eu peguei aqui, passei para ela também. E tá, que ele vai colocar lá no ar depois também todos esses links do Bruno, o Júlio vai colocar para a gente para ficar mais completinho, ótimo. E a Denise fala isso, que eles fecham o diastema e deixam o freio labial e fica ótimo, muitas vezes, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que entender que a gente tem essas estruturas anatômicas, né? Elas foram feitas para ficarem ali. Eu até brinco assim, muito no começo, que muita gente fala assim, ai, Fernando, você não sabe o que aconteceu, meu filho nasceu com freio. Eu falei, graças a Deus, né, que ele tem freio, né, Gabriel? Porque isso é tão comum, né? Você deve ouvir isso direto também. É verdade. Então, eu acho interessante a gente saber que todo mundo tem, eu também tenho, você também tem, que bom que a gente tem. Exato. Então, eu acho que, um abraço de Portugal, um monte de gente. Nossa, essa sala foi internacional, Gabriel. Você viu? Que bom, né? Muito legal. Então, assim, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei, que a gente possa ter vocês mais vezes com a gente, Gabriel, com certeza. A gente vai pedir para você retornar. E eu acho que é sempre um ganho, assim, é uma delícia a gente poder trocar com você, com nossos alunos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, muita gratidão por você estar aqui com a gente hoje. Eu sei que sua agenda é super lotada, mas você achou esse espacinho com muita rapidez, você respondeu e aceitou. Então, assim, eu agradeço mais uma vez a todos vocês por estarem aqui. Semana que vem a gente tem a professora Daniela Raj conversando para a gente sobre mínimas intervenções, TRA, tudo isso é muito legal também. E eu falei ontem para o Gabriel, e vou repetir aqui, Gabriel, que eu acho que tudo na vida tem um lado bom, até a pandemia, né? Então, assim, a pandemia fez com que a gente pudesse trazer nossos colegas lá de São Paulo, que às vezes a gente só conversa, troca, assim, a gente não consegue ter assim juntinho, né, para as nossas aulas e para conseguir contribuir ainda mais para nossas trocas dessas manhãs. Então, vai ter o professor Fausto, o professor Adriano, todo mundo vai estar aqui com a gente nesses próximos dias, e eu acho isso legal. E eu agradeço por você começar essa troca, Hilton Gás, com certeza. Obrigado, viu, professor? Obrigado, Fernando. Obrigado, professor Júlio, também, pela presença, pelos elogios. Obrigado a todo mundo, gente. Tchau. Obrigada, gente. Tchauzinho, até semana que vem. Obrigada, Gabriel, mais uma vez. Fica com Deus, gente. Obrigado, tchau.